Olá, bem-vindos a mais um podcast Gul Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu esqueci meu nome. E eu sou o Isaac Filho. Muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas para mais um podcast aqui com conteúdo muito bom, muito enriquecedor. Já vou pedir para você ir clicando aí no joinha que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E também para você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder aí. Manda nos grupos de WhatsApp, convida a galera para ouvir esse conteúdo. Fala assim, ei, é muito importante. Vem para cá, confere esse conteúdo aqui. E hoje nós vamos falar sobre festas pagãs. Datas, né? E festas, né? Festas. E eu quero deixar uma pergunta para você. Na sua opinião, tem problema participar de uma festa de Halloween, já que a gente já está aí no mês do Halloween, Dia das Bruxas? Na sua opinião, tem problema de você enviar o seu filho para participar dessas festas? E aí, conta pra nós aí nos comentários o que você acha disso, né? Qual que é a sua opinião a respeito dessa pergunta? E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o mestre, né? O mestre pastor Márcio Scarpelli. Ô, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sempre é muito bom estar à mesa com amigos. E eu me sinto em casa aqui. É um prazer estar aqui novamente aqui. É sua casa mesmo, né? Não, com certeza. Pode ter certeza, sei lá. Né? Pode ter certeza que o sentimento é verdadeiro. Que legal. Para nós é uma honra, uma alegria ter você. Toda vez a gente... Não só nós, mas a gente sempre ouve muito bem, assim, né? De feedback. Que bom. Das suas participações, o conteúdo, a gente fica aqui assim, meu Deus. É muita informação, muito conteúdo. Glória a Deus pela sua vida. Amém, que bom. Eu sempre falo que o desafio é a gente falar de coisas profundas, mas de uma forma acessível, Sim, né? sim. E sem ser chato, porque isso também é muito importante, né? Com certeza. E você consegue fazer isso muito bem. Que bom. A gente ama quando você vem aqui Que e bom. você tem feito um belo serviço para o reino de Deus, não tenha dúvida disso. Amém, amém. 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 Então vamos começar, né? Vamos falar sobre essa festa aí que tá chegando, né? A gente Halloween. já tá começando a ver prédios decorados, escolas, né? Ambientes. As lojas de decoração, E né? a impressão que dá que cada ano que passa é até um pouco mais forte esse Sim. apelo, né? Sim. E a intenção aqui não é a gente trazer uma polêmica, algo que vai trazer um certo desconforto, mas vai Nem trazer, aterrorizar, né? Nem aterrorizar, mas também trazer clareza sobre esse Mas é assunto. verdade, né? Trazer clareza, porque muitas vezes a gente, sei lá, a gente participa de coisas e a gente não sabe o real motivo. Exato. E é importante a gente saber esse real motivo, ir lá para a história, Sim. para você decidir se você quer ou não participar disso. Exatamente. Entendeu Eu sempre a digo que nós origem, somos livres, né? E foi para a liberdade que fomos chamados, né? E Sim. libertos. Né? Então, assim, a questão toda é o que fazer com a liberdade que alcançamos e que foi nos dado. Na verdade, não alcançamos, né? Foi nos dada. Foi nos dada, né? né? Pela graça de Cristo. Então, assim, usar essa liberdade é um desafio, uma responsabilidade enorme que nós temos, né? E uma chave para ver isso é origem, né? Quando a gente vai pesquisar a origem de cada costume que temos, de cada, às vezes até das palavras, né? Eu falo muito sobre a origem das palavras. Sim. É muito importante porque as palavras vão adotando e adquirindo novos significados, assim como costumes, né? Tem coisas que a gente nem imagina de onde veio, né, aquela tradição ou aquela cultura. E quando você vai na origem, é algo que tem um problema sério, né? Nem sempre é uma cultura bonitinha, é uma cultura curiosa só. Às vezes tem um problema sério. E Halloween é uma questão que tem um problema na fonte. Bem complicada. É. E eu gostei do que você falou aí sobre a questão da liberdade, que eu lembrei lá em Gálatas, né? Que fala. Ou seja, todo mundo que entregou sua vida a Jesus, você ganhou essa liberdade. Exato. Só que em Gálatas mostra que o imaturo, ele não sabe lidar com a liberdade, Isso. ele é como um escravo. Exatamente. Então, para você saber lidar com a liberdade, como você disse, que requer uma grande responsabilidade, Sim. você precisa amadurecer. Exatamente. E como que amadurece? É com conhecimento. Exatamente. Então é isso que a gente quer trazer aqui, né? Exato. Revelar a verdade, o conhecimento a respeito disso, para que você saiba lidar com essa liberdade. Aí, o que eu faço, né? E utilizando um outro conceito que é da autonomia.
Sim. Né? Então, assim, se você não tiver autonomia, você não é de fato livre, né? E a libertação é uma coisa, fica como escravo, né? Então, a libertação é uma coisa e a liberdade é outra. Então, foi para a liberdade que fomos libertos. Então, ser liberto, né? Para quem... viver em liberdade é para quem já foi liberto. Então, lidar com isso requer muito conhecimento, Sim. né? E o conhecimento não é um conhecimento acadêmico, né? É um conhecimento que ele passa, às vezes, pelo conhecimento da cultura humana, mas ele vem também do conhecimento de Deus e das coisas de Deus, né? E mais do que das coisas do próprio Deus, né? Com Porque às vezes a gente sabe muito de Bíblia, né? Conhece o texto bíblico de ponta a ponta, né? E o diabo foi o primeiro hermeneuta, o cara que fez exegese e tudo mais, interpretou a Bíblia, né? Para enganar Adão e Eva. Entendeu? Então... Usou até contra Jesus, usou né? contra A própria Jesus. Bíblia. E eu sempre falo que toda boa heresia tem um bom fundamento bíblico, né? Uma heresia que não tem fundamento bíblico não engana ninguém, não serve pra nada, né? Então uma heresia, para ser eficiente, né? Ela vai encontrar ali textos bíblicos para fazer, né, um enredo e amarrar bem a coisa toda, né? É verdade. E muita coisa da nossa cultura e das datas, né? Que é algo muito... especial, porque datas são importantes, né? Eu entendo, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ele enviou o Filho. Então, assim, primeiro, Deus criou os tempos e criou o tempo. Então, Deus, ele é eterno. Né? Os judeus utilizam o termo, né, eterno. para se referir a Deus. Né? Então, é um atributo de Deus, ser eterno, né? E, às vezes, pela nossa natureza temporal, nós fomos criados depois do tempo. Então, todos nós nascemos, né? Sim, Ninguém aqui é eterno, nós nascemos. Então, para nós, quando a gente vê esse copo, essa xícara, essa mesa, nós subentendemos que um dia elas não estiveram aqui. Porque tudo tem um começo. Sim. Porque isso está impregnado na nossa natureza. E aí a gente acha, e lê a palavra eterno, eternidade na Bíblia, a gente interpreta isso como muito tempo. Então, o que é eternidade? Um tempão. Só que não, né? Não. Eternidade está fora do tempo. Sim. Então, você pode colocar milhões de anos, bilhões de anos, etc. Isso não é eternidade. Isso é muito tempo. Eternidade não é muito tempo. Eternidade é algo que não está compreendido dentro do tempo. Isso está fora da nossa natureza. Eternidade é a ausência de tempo. É a ausência de né? tempo, né? Da Deus que dimensão criou o tempo. tempo, Deus que né? criou o tempo. Então, ele é externo ao tempo, anterior ao tempo e não dependente do tempo. Uau. Né? Esse é o conceito de Deus como criador. Né? Então, ele criou a matéria. Então, ele é imaterial, ele é anterior à matéria e ele não depende da matéria. É igual o marceneiro que fez essa mesa. Ele é pré-existente à mesa. Ele fez a mesa, desmonta a mesa, faz outra mesa, corta a mesa no meio, porque ele não depende, a existência dele não depende da mesa. Né? Deus é assim, em relação a nós, em relação a todas as coisas criadas. Então, não só nós humanos, mas todo o universo onde nós estamos inseridos. Total. Então, assim, beleza, esse Deus eterno criou o tempo. Né? E na plenitude dos tempos enviou seu Filho Jesus. Isso mostra a importância do tempo. Aí é o marco, né? Uma data dentro do tempo. Uma data dentro do tempo. E é muito legal, que assim, um conceito que eu tenho pra mim, né? Eu cresci sem comemorar muito o meu aniversário. É mesmo? Isso foi uma cultura que foi assim... Da sua casa. Da nossa casa, né? E foi desenvolvendo, beleza. Casei com a Patrícia e a Patrícia ama aniversário. E ela ama o processo de montar a festa, celebrar e etc e tal. E a celebração em si. E foi assim, eu não via uma importância nisso. Até eu entender a importância disso e tem uma importância pra mim espiritual. Por quê? No meio da eternidade também, Deus escolheu um dia para que eu nascesse. É verdade. Eu poderia, por que eu nasci no dia 5 de junho e não no dia 6 ou no dia 4? Então, assim, Deus não perde a história. Não faz nada no acaso, né? Não. Isso não significa tornar místico, porque senão daqui a pouco a gente fala que os signos são de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Né? Então, os zodíacos, signos, etc., são explicações místicas, né, sobre... Nem o observável bate com isso, né? Tem um humorista americano que ele tem um sketch maravilhoso, que ele brinca, né, com a questão do zodíaco, se alguém acerta o signo dele. E aí ele vai tirando onda, porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Qual signo você acha que é o meu? E por aí vai. Então, assim, são características e o ser humano é múltiplo e tem personalidade, história, tem um monte de coisa, né? Mas, de qualquer forma, Deus escolheu um dia para
que nós nascêssemos. E assim, em aconselhamento, isso já fez muita diferença. Aconselhando pessoas, isso já fez muita diferença. Porque você pega uma pessoa que foi rejeitada no ventre, que foi rejeitada por mãe, por pai, etc. Se você voltar só no começo da história dessa pessoa, você tem feridas, às vezes, dentro do útero. Você precisa voltar na origem. E a nossa origem não é o útero. Nossa origem é Deus. Uau. Quando a gente volta na origem, que é em Deus, tudo tem cura. Até uma rejeição no ventre materno tem cura. Né? Amém. Então, assim, datas são importantes. Né? Porque senão você não teria datas bíblicas, festas bíblicas que foram ordenadas por Deus. Né? A semana é algo que ela realmente existe desde a criação. Tá? Então, assim, a contagem dos meses e dos anos, ela é variável. Tá? Então, acho que pra gente chegar lá na data do Halloween, a gente precisa começar daí, né? Legal. Os judeus estão no ano 5.700 e não vou lembrar de cabeça. 80 e alguma coisa. 87, não sei. Presta atenção, hein, gente. O Márcio tá até agora só preparando o ambiente. Fazendo a cama só. Pra gente entender essa história de datas e Halloween, falar da importância né? das datas, né? Que nenhuma data aí vem do nada, né? Exatamente. Aliás, do nada, nada é, né? Não tem como, né? E Deus não perde o comando da história. Né? Não. A gente fala, muitas vezes tem gente que fala que Deus está no controle de tudo, né? Eu prefiro a palavra comando, né? Fazendo uma analogia com um barco, né? Quem está no controle somos nós, a gente está com o timão, né? Deus está no comando, tá lá na cabine de comando. E aí ele diz, vira para a direita. Quem está no controle? Eu. Olha que louco. Se eu não obedeço ao comando de Cristo, eu sou livre para virar para a esquerda. Nenhuma, não quis dizer nada com isso. Mas eu posso desobedecer a ordem do comandante. Entendedores entenderão. Então, assim, eu posso desobedecer a ordem do comandante. Ele deu um comando, né, para um lado e eu vou para o outro, né? Ele não perdeu o comando, mas nós somos livres para obedecer ou não. Porque senão a gente começa a atribuir a Deus aquilo que ele não fez, né? E deixar de atribuir a Deus aquilo que ele está fazendo. Né? Então Deus não perdeu o comando da história em momento algum, né? Então Deus tem a história nas suas mãos e tem a vontade permissiva de Deus. Ele vai manter, né? A vontade dele é soberana sobre todas as coisas, mas ela tem permissões à nossa escolha, né? Para que nós possamos semear e colher, que é um princípio bíblico. Se não fôssemos livres para isso, não teria o princípio da semeadura e colheita. É verdade. Né? Então Deus está no comando de tudo, beleza? Ele criou terra e céu, Paraná, foi o primeiro dia, manhã e tarde, e assim foi, né? A semana, né? A semana da criação. Né? Durante toda a história da humanidade, a semana não perdeu a contagem. O sábado é sábado desde a criação. É mesmo? É mesmo. Porque ele é lunar. Deus colocou o luminar maior para cuidar do dia e o menor para noite. O que designa o primeiro dia, a passagem de um dia para o outro na cultura judaica é a lua. Quando né? o sol se põe. Quando o sol se põe, a lua aparece, ali começa o dia. Né? Ali começa a contagem do dia do judeu. Da gente que é meia-noite, né? Exatamente, que é variável. Então assim, meia-noite aqui, daqui a pouco eu vou inventar aí de novo o horário de verão. Volta uma hora, muda para depois. Mas você olhou para a lua, ela apareceu, começa o dia judaico. Tanto é que é muito interessante. Não sei se a avó de vocês falava que se apontasse pra lua, dava uma verruga no nariz. Já ouviram essa história? Com certeza. Isso que é uma história incrível. Não é do nada também. As mães judias, as crianças judias na Idade Média, tal, você não tinha relógio, né? Então você ia pra rua, as crianças iam pra rua pra ficar esperando a lua aparecer. Quando a lua aparecia, eles olhavam assim, Shabbat, Shalom, começava o sábado. Então, pra começar o sábado, as crianças normalmente faziam isso. Veio a Inquisição. E aí veio a perseguição aos judeus. E como uma das formas de eles descobrirem eram as crianças apontando para a lua. E aí as mães judias espalharam a história de que se apontasse para a lua ia sair uma verruga igual das bruxas, que era uma cultura daquela época, para as crianças ficarem com medo e não apontarem e não denunciar que eles eram judeus. Olha só. Né? Então assim, ali começa o dia. E era o momento em que Deus visitava Adão e Eva, né? Para conversar com eles. Na viração do dia. Para mim, esse é um momento que eu amo. É um momento que, de fato, quando eu me dedico a subir em algum lugar assim, olhar o sol se pondo, a lua... Não sei, é meu, né? Não é doutrina. Isso Sim. Né? É meu, um sentimento meu. Mas me parece que existe um vazio que é preenchido nesse momento. Sabe? Mas é uma experiência pessoal.
entendeu? Então, aliás, tem um nome lindo esse momento, chama lusco-fusco. É o nome do pôr do sol, Em português. Em português? Em português. Lusco-fusco. É o momento do entardecer. E é o momento que Deus visitava Adão e Eva para conversar com Adão e Eva. Então, enfim, essa semana da criação... A semana nunca mudou. Nunca mudou. A referência é a lua nunca mudou. Agora, a contagem dos anos é variável. Totalmente variável. Dos meses é variável também. Então, o ano tinha 10 meses. O nosso ano romano, de origem romana, tinha 10 meses. Você nunca viu que setembro parece com 7, mas é o mês 9. É o 9. Outubro parece com 8, mas é o mês 10. Novembro, mês 9, mas é o mês 11. E dezembro é o último mês. Quando eu era criança, eu comecei a associar isso. Eu fiquei... Estranho, né? Tem uma coisa estranha aqui. Pois é. Por quê? Porque Júlio César quis um mês para ele. Aí botou o mês de julho. Augusto, que fala, não, se o Júlio César teve, eu também quero Augusto. Então você tem julho e agosto. É sério isso, não é? Sim. Entendeu? E aí botou ali e empurrou, né? Abriu o ano ali, o calendário. Em vez deles deixarem lá para o mês 11, o 10, o 12. Fez isso, entendeu? Então mudou o calendário. E aí os meses tinham mais dias, né? Sim. E se você vai para outras culturas, tem outras contagens também, né? E o mês sempre é um problema. Se você for no México, por exemplo, que tem a cultura maia, eles tinham lá também um mês móvel. Que tinha, aliás, tinha um mês que não existia, tipo fevereiro, para fazer a função de fevereiro. Então tinha anos que tinha esse 13º mês, não sei se era isso, mas tinha um mês a mais na contagem do ano, com 4 ou 5 dias para compensar a diferença. Nos maias. Olha isso. Entendeu? Anos, né? Lá atrás. E o nosso calendário, ele é profundamente babilônico. Né? Babilônico. Tanto, o nosso relógio é babilônico. Já pensou que, assim, por que a gente tem 60 minutos na hora e não 100, se a gente tem um sistema decimal? Não era mais óbvio ter 50 ou 100, múltiplos de 10, mas 60, porque é o sistema hexagesimal, né, com 60. Então, tem 60, é babilônico, que é a circunferência. Não tem 360 graus na circunferência? Por isso que tem 60 minutos. Tudo vem da circunferência, que é babilônico. É um estudo babilônico. Né? Então, isso, inclusive, tem muita teologia em cima disso, que fala sobre o roubo do tempo. Né? Então, se a gente ficar... Porque Babilônia era uma questão cultural, né? O povo do Egito, Deus foi lá e tirou. Né? Da Babilônia, o povo teve que sair sozinho. Né? Então, assim, ouvir a profecia, interpretar a profecia e sair da Babilônia. Então, há quem diga que sair da Babilônia significa você não estar escravizado ao tempo da Babilônia. Porque é um tempo que rouba o próprio tempo. E aí, agora já deve estar gente pensando assim, pô, então a gente não pode mais usar nem relógio. O calendário. O que a gente faz? A gente tem que buscar o calendário judaico e tal. Assim, nós estamos realmente num tempo babilônico, né? Se você lembrar bem, o profeta Jeremias, ele foi acusado de ser um falso profeta, né? Por outros profetas que diziam, olha, não precisa construir casa, não, vocês vão voltar, a gente vai voltar rápido. Rapidinho, vai dar tudo certo, a gente vai voltar. Não. Pode casar, constrói casa, arruma emprego e que a coisa faz a vida de vocês porque vai ficar, né? E essa era a palavra de Deus, de fato, né? Então, assim, eu entendo que a gente vive um tempo semelhante a esse. Nós estamos em um tempo babilônico. Né? É só olhar para a rua, para a cultura, para tudo. Somos peregrinos, peregrinos, mas a gente está inserido nesse ambiente. Então, assim, teremos irmãos no governo, Daniel, né? Teremos pessoas na ciência, teremos pessoas, enfim, inseridas nos processos culturais do nosso tempo, entende? Mas o povo de Israel não perdeu a identidade. Pelo contrário, encontraram sistemas e meios, as sinagogas surgiram ali, no momento pós-babilônico, né? Não tinha sinagoga antes da Babilônia. Era só o templo. O templo. Como não tinha mais o templo, né? Então criou-se a tradição das sinagogas. Então, o que nós estamos fazendo para manter a tradição do céu? Percebe? Não é a antiga, é a do céu. Nós precisamos entender a nossa identidade. E aí é o que Paulo traz, né? Somos embaixadores do reino. Né? O que o embaixador faz? Por natureza, ele está fora do reino. Senão, você não tem embaixador que vive... Não precisa. Já está lá. O embaixador, por natureza, por função, ele está fora. Né? Outra característica do embaixador, onde ele pisa, onde ele está, ele representa o reino. Então, ali, se ele está na embaixada, você pulou para dentro, você está como se fosse. Não é, mas é como se fosse.
no reino de origem. Entende? Então ali tem as leis vigentes do reino, etc e tal. E aí precisamos nos entender como embaixadores do reino, como transformadores de ambientes. Onde nós estivermos, nós precisamos transformar aquele ambiente e trazer a cultura do reino, o costume do reino, a língua do reino, o jeito do reino. E não o contrário, né? E não o contrário. E aí, como a gente está falando de calendário, o calendário é algo muito cultural. Muito, muito, muito. Tanto é que o chinês tem o calendário deles, os indianos, os judeus, e por aí vai. E nós, mundo ocidental, temos o nosso. O japonês, e por aí vai. Então, é muito cultural. Agora, nós estamos inseridos nesse mundo. Né? Em que Então medida... Não precisa ficar desesperado. Não, quebrem né? os relógios. Não precisa rasgar o calendário. Primeiro, nós precisamos entender que o reino está em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, muitas vezes a gente acha que fazer as coisas de um jeito ou de outro vai definir se nós pertencemos ao reino ou não. Né? E precisamos tomar cuidado com isso. Eu ouvi uma comparação que eu achei linda demais. Eu tava torcendo para ter um momento para usar. Essa é aproveitada, né? Que a gente não rouba, que a gente se apropria, assim. Né? Eu achei lindo demais. Nós, você tem 2 filhos. Trocou muita fralda? Trocou, Isaac? Muita fralda? Sim. Pois é. Assim, uma empregada, uma cuidadora, também troca fralda. Certo? O que difere a empregada de você? Na troca da fralda, no processo de trocar fralda. No processo, nada. As duas trocam iguais. Mas a motivação é outra. Ela ganha pra isso. Você troca por amor. Você troca porque precisa trocar. Sim. Percebe? Então fazer as mesmas coisas não te faz ser mãe. Uau. Muito boa essa. Um religioso pode fazer as mesmas coisas de quem é filho de Deus. A questão é a motivação. Meu Deus. Uau. Certo? Então, aparentemente, esteticamente, dá tudo certo. Trocou fralda igual, tá cheirosinho, tá cheirosinha, tá tudo bem, tranquilo. Mas é mãe e não é mãe. A motivação. A motivação. Mais do que isso, trocar fralda te fez mãe? Não. Não, você era mãe antes de trocar fralda. Sim. As obras não nos fazem filhos. Uau. Meu Deus. Você trocou por ser mãe, não para ser mãe. Sim. Entende? Para ser aceita como mãe. Não. E a gente ainda quer fazer coisas para sermos aceitos como filhos. Sim. Entende? Gente, o Davi precisa fazer o quê para ser filho? Nascer. Ele já é. Nasceu, certo? Nasceu. Nasceu. Aliás, foi concebido, já era filho. É ou não é? O que nós precisamos para ser filhos? Sermos concebidos, gerados em Deus. Nascermos de novo. Uau. Nasceu de novo é filho. Sim. Entende? E aí nós fazemos coisas porque somos filhos, não para ser filhos. Sim. Que aí é o Efésios 2:10, né? Exato. Entende? Então, Nós somos salvos somos pela pela graça, graça. mas para a obra exatamente. preparada de antemão. E não né? por conta das obras. É. Entende? Então, o que tiver que fazer, não precisa quebrar relógio, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós somos filhos. Por natureza, né? Por novo nascimento. Novo nascimento. Pelo novo Nascidos nascimento. do Espírito. Nascido do Espírito em Cristo Jesus, e é isso. Ponto final. A partir daí fazemos não mais obras da carne, mas obras do Espírito. Sim, Né? Então, assim, não precisa ficar tranquilo, não precisa quebrar relógio, tá tudo certo. Deus então tá liberado tá no liberado. Halloween. Não. Só uma coisa que é interessante, né? Tem aliás, esses dias eu até postei, né, uns stories com os versículos que não estão na Bíblia. Você viu isso? Deve ter um monte. Tem um monte. Tipo, não sei, deve ter sido o seu, então, que eu vi um esses dias. Eu postei os versículos que não estão no livro de acrescentares, tá no livro por ali. Deus se escreve certo por linhas tortas, isso aí. Se você, quem procurar Deus de madrugada, né? A fila é menor, quem orar de madrugada é menor. Gente, tem tanto chinês orando de dia que a conta não fecha. Então, não. Deus nos ouve sempre. Não cai uma folha da árvore, né? Sem a permissão, todo mundo exatamente, acha as coisas que entram como, né, versículos. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, e por aí tem vai. Muito cara de Jesus falando, mas não é. Só que não. Então, assim, gente, oração de madrugada é maravilhoso, mas na verdade a Bíblia tava falando da sabedoria, né? Quem buscar sabedoria de madrugada encontra. Olha. Entendeu? Então, assim, essas questões de horas e datas e dias, primeiro, o Senhor fez o tempo, ponto. Ele não depende do tempo, tanto é que ele é o Senhor do sábado, até do sábado. Entendeu? Então, por que nós, como protestantes, a gente não guarda o sábado? A gente rasgou o mandamento? Não.
em Cristo, ele não veio para anular o mandamento, mas ele veio cumprir integralmente os mandamentos. E cumpriu. Né? A questão é voltar à origem. Sim, a gente tem que lembrar que os mandamentos serviram de aio, né? Para que o povo de Israel não se perdesse. Ou seja, de guia, para que o povo de Israel não se perdesse. Eles não souberam andar na liberdade. Né? Para isso, eles, porque não souberam, precisaram de lei para serem conduzidos pela lei, até que viesse a plenitude dos tempos e pudessem ter acesso novamente à graça. Né? Não quiseram a graça, ok, fomos enxertados, né? E estamos aqui. Né? Então, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, quando nós temos a lei, não adulterarás, Jesus vem e reafirma isso. Se no seu coração você desejar a mulher do teu próximo, você já adulterou com ela. Né? Então, o sábado, ele é um dia de descanso. Né? Esse é o conceito, né? Que vai lá, que Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele descansou. No sétimo dia ele descansou. Né? Tá, Deus cansa? Não. Deus não cansa. Então, quem não cansa não precisa descansar. Né? O que Deus fez naquele momento? Deus, ele completou a obra. Ele alcançou a perfeição da criação. Perfeito é feito por completo. Né? E naquele momento ele deixou de fazer para dedicar um dia de relacionamento. Uau. Né? E no nosso sentido de descanso, sim, porque nós descansamos no Senhor. Sim. O exemplo disso, e até também foi o mês, né, dos professores, a gente deu um chinelo para os professores, para falar para eles que eles precisam descansar. Só que onde está o nosso descanso? O físico está no físico, beleza. Mas às vezes você deita o corpo físico e a mente não consegue descansar. E você levanta porque você não aguenta ficar deitado, porque a cabeça está a milhão. Entendeu? Então o nosso descanso está no Senhor, está em Cristo. Por isso que ele é o Senhor do descanso. Nele, ainda que nós estivermos no barco, no meio da tempestade, nós podemos dormir e descansar nele. Né? Porque ele é o Senhor do descanso. Da alma, descanso da alma, do espírito. E um tempo de relacionamento. Então importa que nós estejamos descansados nele. Né? Isso não é uma distorção da lei, isso é procurar o entendimento espiritual da lei. Né? Então o sábado e a semana estão aí desde então, né? Os meses. E aí surgem as datas. Né? Os anos. E a gente tem o nosso ano que vem do calendário gregoriano, né? De uma origem romana. Né, e passaram por essas mudanças todas, né, e é interessante, nosso ano começa em janeiro, né, que é dedicado a Deus Janus, que tinha um rosto para frente e um rosto para trás, né, porque ele é o Deus das passagens, das transições, óbvio, que é o primeiro, né, ele faz a conexão do que passou, ele olha para trás, analisa e olha para frente na esperança, você pinta uma coisa até interessante e bonitinha. E agora o pessoal, não, então é pecado nascer em janeiro. É pecado nascer em janeiro ou é pecado comemorar o ano novo. Ixi, né? É mesmo. E tem denominações que não comemoram. Tem denominações que não comemoram o Natal. Entendeu? Até porque o Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sinto muito, né? Não nasceu. Tá? Você tem uma certeza que por N motivos, né? Desde da peregrinação do povo judeu para a sua cidade de origem, para fazer o recenseamento. Isso não era nessa época do ano. Né? Então assim, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia de comemoração do Deus Sol na Europa. E aí, a Igreja Católica, o Império Romano, é uma tradição do Império Romano que a Igreja Católica trouxe, né? De fazer um sincretismo com os povos dominados. Entendeu? Então você vê que o povo judeu, eles praticavam a religião judaica debaixo do Império Romano. E assim eram com diversos outros povos que tinham suas religiões. Entende? E o Império Romano não tinha isso como problema. A questão de Roma absorve tudo, até porque o reino era muito extenso. A questão é, pagou imposto? Pagou a taxinha? Tá tudo certo. Aproveita do exército, né? O exército dá segurança e faz comércio, ganha dinheiro e paga o imposto para Roma. Tá tudo certo, entende? Então o Império Romano vai trazendo essas influências e aí nós temos as influências dos povos europeus, celtas, os que nós chamamos de bárbaros, né? A gente passa uma régua ali para cima, mas diversos povos com diversas tradições. O Halloween, por exemplo, tem uma origem na tradição celta. Celta. Então, assim, eles tinham também lá o Dia dos Mortos, né? E depois o Dia de Todos os Santos. Isso é interessante. O Dia de Todos os Santos, originalmente, era 13 de maio. E aí o Papa Gregório, ele pega o dia 13 de maio de Todos os Santos e leva lá para novembro. Que já era a data dos mortos. Já era a data dos mortos. Então, dia 2 de novembro, né? Dia de Todos os Santos. E aí você tem o Halloween acontecendo no dia 31 de outubro.
Por quê? Porque Halloween vem de uma palavra que significa véspera de todos os santos. É. Eve é véspera. Hellos, santo, na linguagem, no idioma antigo deles. Então é a véspera de todos os santos. Então daí que vem o nome Halloween. Aí a Igreja Católica fez isso para ganhar essa aproximação com o povo. Sim, porque você já tinha uma festa tradicional, né? Então eu trago um significado cristão para essa festa e estamos tudo junto. Agora, é interessante falar também, essa data que você disse, né, cristã, da Igreja Católica, mas também pagã. Sim. Porque é o dia de todos os santos. Ela é, por um lado, paganizada e, por outro lado, cristianizada. Isso é o sincretismo, é o significado do sincretismo religioso. Então, você tem uma festa que era muito forte, muito tradicional no meio do povo, na cultura local. Então, o que a igreja faz? Dá um nome cristão para essa festa, um significado cristão e pronto, você vai incutindo um cristianismo católico, né? É isso que eu queria dizer. Católico, né? Porque é uma homenagem idólatra, né? Sim. Da Igreja Católica, né? Histórica. Exato. Homenageando os santos, né? Então, que assim, são na dúvida, apóstolos, né? bota um dia de todos os santos, né? Porque a Igreja Católica tem a tradição de de dedicar dias para santos diferentes, né? Então, dia 25 de janeiro, a fundação de São Paulo. São Paulo chama São Paulo por causa do Santo Paulo. Dia 25 de janeiro é o dia do Santo Paulo. Do São Aí Paulo. foi inaugurado propositalmente no dia? Não, na verdade, inaugurou-se naquele dia e por ser inaugurado naquele dia, se deu o nome de São Paulo. Mas se tivesse sido dia 24 de junho, por exemplo, vamos dizer um que eu sei aqui, seria São João. A gente moraria em São João e não em São Paulo. Entendeu? Meu Deus. Porque o que veio antes, né? As datas dedicadas a santos vieram muito antes, entendeu? Meu Deus. E aí essas datas vão remeter ou ao dia do nascimento ou ao dia do martírio daquele santo. Daquele santo. Né? Daquele homem que foi santificado. Não, mas só para esclarecer, para nós protestantes, né, a Igreja Evangélica, a gente não comemora também essas datas dos Não santos, comemorando né? essas datas de santos, né? Porque são datas dedicadas, né? E, de novo, a gente não pode ir para os extremos, né? Porque também tem denominações que não comemoram o aniversário das pessoas por esse mesmo pensamento. Assim como eu não comemoro o dia de um santo, que foi um homem, nasceu, morreu, etc e tal, eu também não posso comemorar o dia do aniversário do Isaac. Entende? E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Pode até ter, se a gente fizer errado. Né? No meu aniversário, eu quero adorar a Deus porque Ele me fez. Porque Ele, né? Porque Ele me criou. Uma gratidão à e eu vida, né? Exatamente. À saúde, não a né? minha existência. Exato. Entendeu? Ao Deus que me criou. Ou um marco também de uma nova temporada, Sim, né? de um novo ciclo, enfim. Novo ciclo. Afinal de contas, é o nosso novo ano, né? Se o dia 1º de janeiro é algo que foi definido artificialmente, né? O meu não foi E o artificial. o meu foi errado natural. é continuar isso na morte, né? Porque daí muitas pessoas morrem Sim. e aí continua esse Celebração. culto, Celebração, né? essa Essa celebração que também daí já deixa eu- se transforma em algo Vou errado, aproveitar né? esse ponto seu, que assim, tem... a Bíblia fala de uma tatuagem que não pode fazer, sabia? Que é a tatuagem em homenagem aos mortos. Né? Então você não pode... A Bíblia orienta textualmente a não marcarmos o nosso corpo em homenagem aos mortos. Né? E a gente vê... eu não vou discutir aqui se tatuagem pode ou não pode. Eu entendo que é algo pessoal. Né? Dentro de um aconselhamento tem casos e casos. Sim. Né? Agora, essa tatuagem, textualmente, Não ela pode. não deve ser feita. E até Então, você- mamãe faleceu, papai faleceu, né? Aí A pessoa vai vai lá lá tatuar, e... Mãe, E pai, até te amo. tatuar Filho, a pessoa né, viva também. não é legal, né? Não, porque vai Porque morrer. ela vai morrer. Aí como é que É fica? isso, é isso. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. É um bom E acaba ponto. ficando um culto, né? A pessoa, né? Então, e aí é interessante isso, porque o homem foi feito para cultuar a Deus. Nós fomos feitos para adorar. Culto é adoração. Sim. Nós sempre vamos adorar alguém, alguma coisa Sim. ou uma ideia. Uma dessas três coisas a gente vai cultuar. Alguém, Deus, né? O Deus qualquer que seja, com D minúsculo, tem um monte. santo aí. Taraná. Alguém, nós podemos cultuar uma personalidade, cultuar uma pessoa, né? Tem pessoas que cultuam mesmo, né? Antigamente tinha muito, né? A irmã profeta, que o pessoal acabava tendo uma devoção para aquela Verdade. pessoa. Hoje ainda tem. Tem pastores que são cultuados. Pastores, cantores. Exatamente, entendeu? Ou uma ideia. Então, assim, um ateu, ele cultua uma ideia. Às vezes com mais fervor do que muito crente. Né? Ele defende aquela ideia ali com unhas e dentes, né? Com mais fervor do que muito crente. Então, nós fomos feitos para cultuar. Estaremos sempre cultuando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, ao fazer um serviço cristão na igreja, né? Lembra da fralda? É. Você está cultuando o serviço e não o Criador.
Verdade. Né? Às vezes a gente está cultuando a agenda da igreja, cultuando a igreja e não ao dono da igreja, não ao Criador. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então essas datas comemorativas, elas foram interpoladas, né? Casadas nos sincretismos. E aí você vem para a América, aqui, por exemplo, você tem os dias das entidades africanas, que também houve o sincretismo. Percebe? Isso continuou até o século XVII, XVIII e foi por aí afora. E até atualmente, né? Porque a gente tá falando aí do Halloween, que não era algo comemorado aqui no Brasil, Exatamente. Até pouquíssimo tempo A atrás. gente até fala, né? Por que não trouxeram o Thanksgiving, né? Que é algo muito mais nobre, né? Mas não, né? Por questões de comércio, né? E aí, até o talvez final até do nosso bate-papo, espiritual. eu vou dar uma outra comemoração pro dia 31 de outubro. Bem legal, que dá pra gente fazer uma baita de uma festa. Legal, já porque, tem uma aí que... então, tem Não sei uma se é aí, que eu dia tô pensando. 31 de outubro, nós temos algo muito importante que também marcou a história, né? Marcou a civilização como nós a conhecemos hoje, né? E aconteceu no dia 31 de outubro também. E passa desapercebido, né? Por uma questão comercial. Então fique até o final pra você saber até o final. aí qual que é essa data. Então, essas conexões de datas, elas são importantes. E aí vem a pergunta, né, de início. Tem algum problema? Né? Eu entendo que nós temos duas coisas a olhar. Primeiro, tem todos os problemas, né? Se eu for em algum momento lá, cair numa comemoração de Halloween, eu vou virar, sei lá, o Saci Pererê, que aliás vou virar bruxo. Dia do Saci Pererê, dia 31 de outubro também. Também? É verdade. Criaram Não esse lembrava. dia para... Olha só como as coisas são. A parte comercial entre aspas, porque eu entendo que existe uma intencionalidade maior do que a comercial, né? De trazer essa cultura do Halloween pro Brasil. Questão No dia 31. espiritual mesmo, né? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. E aí os deputados deram o dia do Saci Pererê, né, no dia 31, com a ideia de descaracterizar o dia do Halloween e trazer isso para a cultura brasileira. Por causa do folclore. Do folclore. Ah, é? É. Meu Deus. Olha, Isso faz quanto tempo? Faz pouquíssimo tempo. É mesmo? O Halloween começou a despontar muito aqui no Brasil na década dos anos 2000, né? Ali, se eu não me engano, 2006, 2007, foi aí que a coisa Por começou ali começaram a puxar, né? a puxar, e cada ano tá maior, tá? Assim como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Halloween também não tinha essa projeção toda. O Thanksgiving sempre foi a maior festa. Às vezes até maior do que o Natal. Sim. Entendeu? O Halloween, ela hoje já é a maior festa pagã ou festa não cristã dos Estados Unidos. Ela Caramba. tem crescido Eu bastante. achei Muito. que ela sempre fosse forte lá. Não. Cresceu também. Inclusive depende do estado, depende do lugar. Dependendo do lugar, ela não tem uma tradição muito grande. Né? Que as notícias chegam que é a maior festa. E aí você vê, né? E só foram acrescentando lendas, né? E mais lendas. Exato. Então, assim, Sairia na um pouco Europa... aqui, saindo um pouco do assunto, mas a gente sabe o que colaborou muito pra isso, né? O cinema, a arte, né? Sim, Mas sim, vamos sim. voltar, né? Sim, mas Não os filmes de terror Os filmes, né? foram beber nessas tradições, né? E trazer esses significados, isso disseminando a vai ideia, disseminando. E vai trabalhando no ideário das pessoas. Né? Porque você trabalha coisas belas, né? Nas artes a gente chama de idílicas, né? O anjinho tocando harpa isso, tá bom, beleza, cansei já do anjinho tocando harpa, eu quero outro assunto. Agora, o filme de terror, ele prende, né? Então, fazer filme de terror sempre, aliás, Suspense. foram dos primeiros filmes que foram Desperta feitos. essa curiosidade Curiosidade, das pessoas. Porque trabalha com a morte, que é um conceito que chama muito a atenção. Né? Essa conexão dos vivos com os mortos, que é justamente o que acontece, segundo a tradição europeia dos celtas, era nesse momento, entre o dia de todos os mortos, né, e a véspera dele, que o mundo dos vivos encontrava o mundo dos mortos. Entende? Então, isso é algo que, assim... Puxa vida, todo mundo vai morrer, todo mundo quer saber. Desperta a curiosidade, né? Do ser Muita. humano. E a fantasia, ela veio dessa força, né? Sim. De trazer algo característico daquilo que eles viam como que os mortos eram. Exato. E eles colocavam isso em suas Se fantasias. fantasiavam, Pra se aproximar ainda mais Exato. dos mortos, né? Pra caracterizar e, assim, às vezes até se comunicar. E daí vem, aliás, os doces. Doce travessura. Porque, assim, você tinha as oferendas para os mortos, né? Então, assim, isso mudou para doces e saiu de comidas,
né, numa época de muita fome, se eu não me engano, no século XVIII, tava faltando comida. Então, assim, você gastar comida com brincadeira não pegava bem. E aí mudou pra doce. Então, ele tinha doce talvez e porque boa. também foi transicionando pra uma coisa mais de criança ou não? Sim, tem essa questão de tornar a coisa mais divertida. É Infantilizada, que é o outro extremo daquilo que eu falei. Então, assim, a gente não pode tornar tudo, o terrorismo, como você falou no começo. Então, assim, vamos fazer o terror aqui, porque você vai pro inferno se você... Né, vai nascer um chifrinho em você se você for mandar seu filho. Não vai. Não vai. Então, assim, às vezes no mundo evangélico, né, se cria esses terrorismos, né, para trabalhar com o medo. A gente precisa trabalhar com a verdade. E a verdade basta. Mas assim, eu acredito que se a gente manda o filho, ele acaba compactuando desse culto, né? Aí vamos pro outro extremo. Então, qual que é o outro extremo? Não tem problema. Já que não tem significado nenhum, né? é o nada a ver. É o nada a ver. Quando a gente diz que não tem significado nenhum, a gente está colocando na cabeça da criança que o mundo espiritual não existe. Sim. Entende? Isso também não é uma verdade. É o outro lado da mentira. Mas é mentira do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Do mesmo jeito que não vai nascer um chifrinho se você mandar seu filho vestido de Halloween, também é uma mentira que o mundo espiritual não existe e que isso não vai distorcer a compreensão do mundo espiritual daquela criança. Sim. Então, eu não sei se foi o Chesterton ou o Lewis que escreveu que uma das estratégias de Satanás é dizer que ele não existe. Entende? Então, assim, não existe, não tem problema. Então, o pecado... E aí você vai chegar no ponto de que o pecado não tem problema. Isso não... E até o que a gente vê hoje nos filmes, né? Os vilões se sendo... transformando em algo bom. Sendo os... Protagonistas. O personagem principal. Então, assim, antigamente a gente queria que o vilão fosse derrotado, né? Aí você tem filmes hoje em que o mocinho... talvez não é bem mocinho assim, e que o vilão também não é muito vilão assim. Aí você fala, poxa vida, na vida também é assim, né? Nem todo... A gente não é bonzinho nem vilão. E aí você começa a relativizar tudo, entende? Diabo é diabo, inferno é inferno, céu é céu, né? Então, trevas não se mistura com luz, luz não se mistura com trevas, né? E isso são verdades, entende? Que nós precisamos pautar na vida das crianças, entende? Então, ir para os extremos sempre é ruim. Qual que é o ponto? A origem. A gente volta aqui no começo. A origem, tá? Qual que é a origem do Halloween? É boa? Não, não é. Convém? Não, não convém. Então, respondendo, pela origem, não convém. Né? Porque a origem não tem como salvar o significado disso. Entendeu? O Natal, a Páscoa, a gente até tem como resgatar, né? Tem o erro da data, tem o erro, às vezes, da forma. Do Deus do Sol. Ok. Mas, assim, a gente não está cultuando a data. A gente está cultuando o Deus eterno, né? E propagando essa história. Ponto. Ponto. Que se fez homem, veio exatamente, salvar, nos salvar, morreu por nós. E aí você vai pra Páscoa, que assim, o Natal só existe por conta da Páscoa. Sim, ele não veio pra nascer, ele veio pra morrer, né? Então, legal, a Páscoa também tem vários problemas. Em inglês, é o Happy Easter, né? E Easter tem um problema seríssimo. Porque tem uma origem em Ishtar, que é uma divindade também. Entendeu? Então, buscar o nome na passagem, né? No Pesach judaico, é melhor do que usar o Easter. Sim. Entende? Em português ficou melhor do que em inglês. Exatamente. Aí tem até a alternativa do inglês, que é o Passover. O Passover, que aí ok também. Tem a origem judaica, Totalmente. Que a passagem, né? O anjo, quando ele visse a marca de sangue na casa, ele passaria pela casa sem matar o primogênito, né? Então é a passagem. E até hoje eu não lembro de gente que não comemora o Natal, mas no dia 25, mas comemora em outro dia, por exemplo. A Igreja Ortodoxa. Tem? A Igreja Ortodoxa comemora, se eu não me engano, 6 ou 8 de janeiro. É no mês de janeiro. Né? Então a Igreja Ortodoxa é aquela igreja que cindiu, né? Ela se separou da Igreja Romana. Em 1050 e alguma coisa, depois de Cristo. Acho que 1054, se não me engano, depois de Cristo. Ela separou, porque até ali os bispos das igrejas, eles tinham autonomia. Mas o bispo de Roma
pegou a autonomia total pra ele, né? É ali que começou. E ali ele, opa, peraí. Então ele é o bispo dos bispos, né? Então aí chegou um momento que a igreja ortodoxa ela rompeu, né? E até hoje a igreja ortodoxa ela chama acéfala, né? Então assim, ela não tem uma cabeça fora da. Então cada país é autônomo, né? Então você tem a igreja ortodoxa da Turquia, não, é o patriarca. É o patriarca russo, o patriarca turco. Por respeito, o patriarca da Turquia, de Constantinopla, ele é como se fosse um patriarca mais respeitado, né? Mas ele não é sobre os outros. Exatamente. Né? Então, a igreja ortodoxa comemora em janeiro. Porque eu acho assim, desnecessário você não comemorar e não comemorar outro dia. Então, por conta de um problema, você, né, elimina uma celebração. O pessoal fala, né, por conta do mundial. Não joga fora só a placenta, né? Joga a placenta e um bebê fora. Não comemora nada, né? Então, assim, não. Agora, tem denominações cristãs no Brasil que não comemoram Natal. Mesmo. Nem na igreja, nem... Nesses casos que eu tô dizendo. E aí não vejo vantagem nenhuma nisso. E não ensinam nada. Exatamente. Porque, assim, um outro assunto delicado, né? Que é o presépio. Né? O presépio, ele foi criado para ser um elemento didático. Né? Entende? Então, assim, de forma didática... Um cenário. Exatamente. Então, assim, você pode brincar com os bonequinhos ali, exemplificar e contar essa história para as crianças. Eu tava até pensando sobre isso um tempo atrás, né? Falando, ele é até mais nobre de se utilizar, do que a árvore de Natal. Claro que é. Muito mais. Eu, particularmente... defendo mais é que a árvore de Natal ela tem um significado lá do Lutero, que ele vai pegar, tem as luzes também, que ele é luz do mundo, a estrela, né? tal. Então tem um significado na Reforma Protestante. Né? Mas assim, o cenário da manjedoura, né? Aquele cenário tem problemas também no cenário, na composição histórica, né? Porque os pastores estavam ali, mas os reis não. Os reis chegaram anos depois. Os reis não chegaram no cenário do nascimento. Não, ao contrário, não é assim, né? Eles chegaram depois, anos não, mas eles chegaram depois, né? Eles não estavam naquele mesmo momento, né? Então, eles vieram seguindo a estrela e tal, eles chegaram num outro momento, né? Mas aí é ali colocado junto e conta a história. Como ferramenta didática. Ferramenta didática, né? E ok, então assim, é a grande questão. O que não pode é deixar Jesus ali, né? Pelo resto do ano e orar cultuar o menino Jesus, né? Cultuar o menino Jesus. Esse é o problema. Esse é o problema. E aquilo a gente tem que levar como um cenário para te ajudar, eu falei, né? A entender um pouco mais. O Natal existiu por conta da Páscoa. Jesus não veio para nascer, Jesus veio para morrer. Sim. É um sacrifício. É um sacrifício, né? Então, para morrer, ele teria que ter nascido como homem, né? Do ventre de uma virgem e tudo mais. Então, aquilo ali é um cumprimento de profecia. Até o erro, né, da Igreja Católica, né, de deixar Jesus ali morto, como menino, deixar na cruz, pra né? adorar. Sim, exato. Pra adorar, né? Então... Que a gente fala da cruz com Cristo, né? Com o corpo, né, de Cristo. E isso é um problema, porque a Igreja Protestante acaba se distanciando da cruz em oposição à cruz, né? O extremo. Sempre os extremos. Então, se você vai... Uma vez nós fizemos essa experiência. A gente queria montar um cenário e fomos procurar cruz em lojas de souvenir evangélico. Não tem. Olha que interessante. Não tem. É mesmo. E aí você vai nas lojas católicas, só tem a cruz com o Cristo. Com o Cristo lá. Entende? E aí eu perguntei pra vendedora, ela falou, não, sem o Cristo não tem. Tipo, ela não entendeu a minha pergunta, ela ficou meio brava comigo, a vendedora. Assim, né? Como assim? Entende? Eu, não, tá bom, só pra saber. E obrigado. A cruz é algo que nos aproxima tanto de Jesus, né? Sim. A respeito da ressurreição. Eu me lembro que uma vez a gente foi lá pra China e lá é muito normal que os cristãos, eles usem uma correntinha com a cruz, mas só a cruz. Aí eles colocam e deixam bem escondido. E daí, quando eles encontram alguém que é cristão também, eles mostram o pingentinho. E é uma forma de comunicar. Olha que interessante isso. É uma forma, né, deles se aproximarem mais, né? Que é muito comum, né? A gente não vai fazer isso porque a gente pode falar de Jesus a qualquer minuto. Mas lá não. Então, eles sempre andam. E aí, eu até entreguei algumas correntinhas dessas, porque a missionária... Não trouxe, eu levei, na verdade. Porque a missionária já tinha falado isso pra mim. Quando cheguei, eu vi que era uma verdade. E daí eu entreguei e é muito verdadeiro isso. Eu vi isso na Coreia. Inclusive, o que nos deram lá na igreja coreana foi um crucifixo. Olha que sem legal. o Cristo. Ele é estilizado, é linda, de madeira, assim. Nós trouxemos, eles deram
Quando nós fomos lá visitar a igreja do Poyong Cho e tudo mais, a gente, Olha que legal. e uma igreja metodista que nos recebeu lá, eles nos deram a cruz Que legal. sem o Cristo. Então deve ser algo realmente Aham. importante. E aqui, se a gente usar um crucifixo, as mulheres já usam mais, né? Sim, agora Mas já usa usa um pouco mais. Mas ainda não é algo muito comum. É, né? ainda assim tem algumas igrejas que olham para isso. torto, né, pra isso. E Verdade. assim, é complicado porque a cruz não é algo que terminou em Cristo, mas assim, se a gente quiser seguir a Cristo, cada um Cruz, pega a sua cruz siga-me. e siga-me. Então, assim, ela é um símbolo também de submissão, né? Ou seja, de estar debaixo da mesma missão, né? De Cristo, Sim. Então, Eu tenho pra mim aquela consciência, né? Porque eu fiz já uma reflexão, né? Quando Jesus falou isso para os discípulos, ele não tinha morrido ainda e ressuscitado, né? Então, a gente lê de uma ótica diferente. A gente Depois já já sabe o ter que Jesus aconteceu. morto, ressuscitado, ela tá. Mas ali não Aí eu tinha fico acontecido. pensando, o que estava na cabeça dos discípulos Então. quando Jesus falou, né? Pegue a sua cruz e siga-me. E naquele tempo, o que era para eles ver alguém carregando uma cruz? Era uma pessoa que tinha recebido a pena... A pena máxima, né? a pena de morte. Aham. Então, eu vejo assim como um lembrete de que você vai morrer. Que a sua vida não é eterna, que você, né, você tem um fim já determinado. Então, quando Jesus falou, acho que essa foi a ótica deles, né? Poxa, ele tá falando de uma pena de morte. E é Ou tão seja, eu vou importante gastar isso. minha vida por ele, Pois porque é. é isso que ele fez, né? E assim, você vê o quanto que a cruz, ela perpassa, né, o tempo. Porque ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Sim. Então, assim, é muito forte isso. Muito. Sim. É muito forte. Sem contar aí, a gente tá falando da parte espiritual, mas tem um caráter didático também, né? A cruz, ela tem dois eixos, né? Ela conecta Deus, né, ao homem, mas também nos conecta como irmãos Uns no aos sentido horizontal, uns aos outros, né? Então, na cruz, nós encontramos, né, o Cristo, de fato, e encontramos Cristo em nós. A reconciliação, A reconciliação. Né? Agora, Então, incrível isso. Posso... Incrível. Eu queria falar assim, voltar ali para aquela questão das datas, né? Que Bora a gente lá. tava falando. Uhum. Eu vejo, assim, acho que as 3 maiores datas polêmicas, digamos assim, no nosso meio, aqui no Brasil, seria o Carnaval, a festa junina Sim. e o Halloween, né? É, Atualmente. agora, né? Assim, É. agora. É. E aí, o que você diria, né, nessa questão, baseado nas origens, eu acho, né, não sei se está claro para todo mundo, mas a questão da origem dessas 3 datas, e um cristão, né, uma pessoa que, né, pai de família, qual que é esse posicionamento Primeiro, ante nessas festas, essas propostas, para tudo né? vale Deuteronômio 6. Inculcar a palavra de Deus na criança, no menino, né? Desde pequeno. Ponto. Então, o pai cristão, a mãe cristã, inculcar a palavra Que de muitos já nem estão fazendo essa parte, né? Pois é. E aí, acaba delegando isso ou para a escola dominical, ou para o culto na igreja, ou para uma escola cristã. Sim. Isso. Nenhuma dessas né, instituições é É capaz, né, de... nem capaz e não tem não é delegado a elas fazer isso. Não é incumbência delas, né? É aos É dos pais. pais, né? Aos pais. Entende? Então, assim, o que é ensinado em casa tem que ser reforçado, né, na igreja, tem que ser reforçado na escola. Entende? E se não for reforçado na escola, em casa está sendo feito. Tem que ser tão bem feito ao ponto de... Que não precisa. De não fazer falta, né? Porque assim, a lei era lida publicamente, caso... É só ler lá em Deuteronômio, tá bem explícito. A lei deveria ser lida anualmente, caso as famílias não lessem em casa. Olha. Então assim, era uma redundância. Ia ser lido publicamente, mas ia ser lido como redundância do que deveria ter acontecido dentro de casa. Só pra Garantir. Pra garantir. Pra garantir, Né? né? Uau. Então esse é um primeiro ponto. Carnaval. Qual que é a função do carnaval? O nome já fala, festa da carne, etc. Né? Mas tem o carnevale. Então, assim, tem N justificativas para dizer que não tem problema. Aí você lembra daquele extremo? Nada a ver. Não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. Qual é o que acontece no carnaval? Se não é exposição do corpo, erotização precoce. E tudo isso tá virando normal. Então, nada disso tem problema. Então, a gente vê em escolas crianças indo com roupas sumárias, assim,
no carnaval, porque Meu é Deus. bonitinho. E o carnaval, ele também tem uma história, Tem. né? De culto ao deus Baco. Exatamente, Né? exatamente. O deus É, do vinho. exato. Então, assim, carrega algo que não Que é na pra origem nós, não é né? pra nós, exatamente. Que é um culto ao prazer. Sim. Promiscuidade. Na promiscuidade e total, prazer. Né? É, Prazer. Então, assim, é o álcool, é o sexo, é fora do casamento, desmedido As e coisas drogas, tipo, né, as que drogas, agora tem. enfim, tudo que é o prazer da carne, né? Até tem a quaresma, né? Que é o tempo que você vai ficar de jejum, né? Por conta do que aconteceu ali. Então, assim, gente, nós não devemos pecar nunca. A gente, fugindo do pecado, né? A gente não tem como fugir totalmente, porque quem disser que não peca, já pecou, né? Mas, poxa vida, algo que está tão explícito, né? A gente vai enviar os nossos filhos para isso, Sim. Pois é. percebe? Então, assim, vamos, né? Trazer e fazer o caminho contrário. E lembrando que somos embaixadores, né? Que há Exatamente. uma diferença. Exatamente. A gente Tem que haver uma diferença. representa algo diferente. Então, Agora, a gente tem que ter cuidado em como inculcar essa informação na criança. Né? Por quê? A gente tem que lembrar que nós já fomos crianças e já fomos adolescentes. Tudo que é proibido é mais legal. Né? E a gente quer experimentar para ver como é que é, o que tem lá que não sim. pode. Né? Meu Então, assim, se a criança... E aí eu parto do seguinte princípio. Se a criança pergunta por que não, ela está pronta para ouvir a resposta. Tá? Então, Olha. mãe, pai, vai ter o Interessante carnaval isso. na escola, por que eu não posso? Filho, vem cá, aqui a gente vai conversar sobre isso. Sim, sim. Tá? O carnaval significa isso significa um culto aos prazeres da carne, tá? E a Bíblia nos ensina o contrário disso. A Bíblia nos ensina que nós somos livres. E aí vem um conceito muito importante sobre liberdade. A gente só é livre quando a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. Isso é um contrassenso, aparente, não é? Então, assim, eu quero fazer, então eu faço e aí eu sou livre. Não. Se você fizer tudo o que você quer, você é escravo das suas vontades. Que é o escravo da carne. É escravo de da novo, né? carne de novo. Sim. Entende? Então, quando eu sou livre, Fala de novo, você é livre quando você... quando você faz aquilo que você não quer fazer. Entende? Então, assim, Quando eu quero você fazer não faz o que você quer fazer também? Ou não? quando você não faz o que você quer fazer. Exatamente. Então, assim, eu quero fazer, tenho uma vontade de fazer isso. E eu não faço por decisão. Por quê? Porque eu escolhi eu sou livre. não fazer, porque eu sou livre. A gente tem um pastor amigo nosso, você conhece ele, antes de aceitar Jesus, ele era do boteco mesmo, do samba e tudo mais, né? Enfim, do forró ali. E aí, hoje pastor, pra ir na casa da mãe dele, ele tem que passar na frente do boteco que ele frequentava. Vixe. E isso, assim, gente, nós vamos ser tentados naquilo que, né, enfim. A fraqueza, É né? a fraqueza, tudo certo. E aí, ele conta que ele já passou lá e já parou, né? E aí, foi conversar com o pessoal que era da época, né? Ele falou, pô, você tá com um carro legal, né? Você tá bonito. Eu falei, então... E beleza. Eles, pô, mas é ruim ser crente, né? Porque não pode fazer nada. Ele falou, quem disse que não pode? Mas você pode beber? Ele, posso. Você pode ir no prostíbulo? Posso. E por que você não vai? Porque eu não quero. Eu não vou porque tem um Sim. propósito maior sobre mim. Tudo me é Porque permitido. isso vai me afastar de um propósito que é muito maior É. do que esse prazer da carne. Entende? Então, inculcar isso na criança. Percebe? Porque a criança, um dia, ela tem que ser autônoma e ela tem que ser treinada a escolher. Sim. Ela não pode deixar de fazer o que quer que seja porque o papai e a mamãe mandou. Não. Isso é uma verdade. Isso vai te afastar do propósito e de um bom caminho. E vai trazer consequências para o seu corpo físico, para a sua alma, para os seus sentimentos Sim. e para o seu espírito. E aí as consequências são eternas. Então a bebida, o sexo desenfreado, as amizades com libertinagens vão te trazer consequências físicas, de alma, de sentimento e espirituais. Né? Então, assim, uma criança ela é capaz de entender tudo isso. É evidente que a gente vai usar um vocabulário adequado à idade da criança, Sim. mas é importante a gente Explicar mesmo, Não de fugir verdade. Não disso, fugir. né? Acho Não que isso fugir. é um ponto que os pais sempre ficam na dúvida, né? Dá trabalho. Só um ponto, tá? Dá trabalho. Dá trabalho. É mais fácil, não vai porque a mãe não quer. Não Isso. vai porque o pai e ponto final. Mas Né? às vezes Porque o é pastor mandou, né? Isso também é ótimo, né? Meu O pastor pregou que não pode. Bota e na conta do domingo eu vou te levar lá pro pastor Isaac. Explicar. Mas às vezes, eu não sei, né? Mas acho que tem alguns que não preferem por essa linha de não, porque não pode, porque não. Porque não sabe qual a idade certa de poder falar certos assuntos para criança. Sim. Mas você trabalha, né? Você trabalha com educação. Mas, Isaac, assim, Você deu um termômetro legal. Tem um Se a termômetro. criança
perguntou por quê, ela já tá preparada. Tá preparado. E aí, o que nós devemos fazer? Entender o vocabulário, né? E o quanto essa criança já conhece. Só tem uma questão. A gente tem que lembrar que nós estamos inseridos no mundo tecnológico, altamente erotizado. Então, assim, a distância entre a criança e uma cena pornográfica de sexo explícito é nenhuma. Ah, pastor, mas eu tenho todos os controles e etc e tal. A gente tem aqui o Google pra família. Tá? Então, assim, a gente já foi criança, na nossa época a gente dava nó em pingo d'água com a nossa tecnologia. Hoje eles dão com a tecnologia deles. E dão. Você pode colocar a senha que você quiser no Wi-Fi da igreja. A meninada consegue quebrar. É mesmo? Opa, tem aplicativo pra isso. Como eu tô já atrasado. Tranquilo. Então, assim, nós precisamos ensinar o porquê das coisas. Sim. Porque senão a gente tá cultivando uma religiosidade vazia. E, de novo, a gente quer que os nossos filhos troquem fraldas porque são pais. Ou porque Isso são muito importante, pagos pra isso. Eu vi hoje aquela... É verdade, né? Aquela pesquisa que fizeram pelo que eu vi lá, era os macaquinhos, né? 5 macaquinhos. Sim, e a escada, a banana. Toda vez que o macaquinho subia pra pegar a banana, jogavam água nos outros. Aí eles foram fazendo isso. Trocando os macaquinhos. E os macaquinhos começaram a bater no que subia pra pegar a banana. Aí eles colocavam um macaquinho novo que não tinha recebido aquele jato de água. Quando o macaquinho novo subia, os outros iam lá e batiam no macaquinho. Até que trocaram todos os macaquinhos. Até que pararam de jogar água. Pararam de jogar água. Aí trocaram todos os macaquinhos e a tradição continuou. Ou seja, os macaquinhos nunca tinham levado um jato d'água, não sabiam por que batia quando subia, mas a tradição continuou. Mas se alguém subia, batia. Os outros batiam neles. Aí pensa, o quanto de tradicionalismos a gente acaba carregando. Assim, a gente tem que dividir, sem saber o porquê. Então, assim, tradições são importantes. É importante a gente conservar marcos antigos, né? Eles são referenciais. Mas a gente não pode cultuar os marcos, a gente não pode cultuar dias, meses, datas. A gente tem que entender. A gente tava lembrando, pelo que a gente entende, o jeito que Deus instituiu as festas foi também com função didática, né? Isso. Então, assim, as festas são importantes e elas têm funções didáticas, porque tem festas que Deus instituiu. Só o Purim, que foi uma festa instituída por uma consequência de um fato, né, histórico, né? Comemoração lá da Rainha Esther, da Rainha Esther, que o povo não foi morto, né? Teve a possibilidade de lutar pela vida, né? Exatamente. Porque muita gente não acha que foi liberto bonitinho, história, né? Eles puderam lutar pela vida, exatamente. Pela vida. Então aí foi instituído o Purim. As demais festas, elas foram instituídas por Deus. Então, assim, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Se Deus fez isso, então existia um propósito. E é interessante que as festas definem a identidade de um povo. Isso é muito importante. Então você olha para os Estados Unidos, tem poucos carnavais, poucos feriados lá. Um deles, 4 de julho, Dia da Independência. Fortíssimo para tudo, não se discute. Né? Então, o nosso 7 de setembro, né? Infelizmente, às vezes deixado, banalizado. Mas assim, são as festas e as datas, elas celebram e marcam a identidade de um povo. Entendeu? Então, assim, qual a nossa identidade? Entende? Então nós precisamos olhar para as datas com respeito, né? Eu não sou totalmente adepto, eu gosto de estudar as datas das festas judaicas, mas nós precisamos entender também e não judaizar a igreja. Né? De novo, a gente precisa ponderar as questões, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter a festa dos tabernáculos, não sei o quê, de forma didática, para entender os processos e os simbolismos e o quanto essas festas elas eram sombras, né, daquilo que viria, entende? Fantástico, maravilha. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque também tem linhas, né, que vão olhar para essas festas como determinantes, como festas proféticas, etc, etc. E aí você cria um outro arcabouço de religiosidade que acaba se distanciando e entrando para um misticismo gospel judaico cristão, entendeu? E essas datas, né, pagãs, elas precisam... A gente precisa, assim, ter uma...
ficar atentos, né, como pais. Sim, porque muito. senão a gente acaba normalizando essas festas Esse é o tema. e a gente, daqui a pouco, sutilmente, eles vão colocando questões. Hoje eu vejo que está crescendo muito, né, o ocultismo. Sim. E assim, cada vez mais eu fico vendo coisas de bruxa e de bruxos. Assim, uma das religiões... E vai normalizando. Sabe que depois do advento da Monster High, você lembra da boneca Monster High? Sim. Os símbolos da Wicca, que é uma bruxaria europeia de conexão com a natureza, etc, cresceu absurdamente, assustadoramente. E você não tinha adeptos disso no Brasil e passou a ter. Então hoje, de fato, tem pessoas que seguem as tradições Wicca no Brasil, mesmo como religião. Por causa da boneca. Na verdade, assim, tudo, a cultura é dinâmica, né? É Tostines, né? O que veio antes, né? Então, assim, a coisa vai A influência. Sim, influenciando. até eu fui Então, isso é um fenômeno que na está acontecendo. Expo esses dias. Ai, como que foi? Bienal do livro? A Bienal do Livro. Aham. E lá tinha, né, uma Sim. loja Wicca. E eu fiquei, assim, admirada com o tanto de Com a gente. força que tem. A força, É isso aí. pessoas e uma idade mais jovem. Sim, Eu exatamente. fiquei, assim, né, observando aquela idade e muita gente, assim, né, aí numa faixa etária de 15 a 20 anos, um pouquinho mais. Aham. Mas uma faixa etária de pessoas novas, Sim. assim. Até menos, sabe? As crianças mesmo, elas estão adotando esse tipo de coisa. E você vê que é ruim, né? A gente não quer ficar falando muito da tal da agenda, mas existe uma agenda, Sim, entendeu? sim. Que vai cultuar a criação ao invés de cultuar o Criador. Então, quando você coloca que a questão da natureza tem que preservar a natureza, com certeza, entendeu? A natureza, a morte entrou através do pecado, não tinha morte. Ok, o cristão ele tem que ser o povo mais consciente em relação à preservação da natureza. Tá? Com certeza. A gente não pode, por conta de uma pauta que foi roubada da igreja e por ineficiência da igreja, entendeu? Dizer, não, isso não tem que se preocupar com isso. Tem sim, tem sim. Nós somos mordomos e dispenseiros de tudo que Deus fez. Precisamos cuidar, porque as coisas foram feitas por louvor e para honra e glória do Senhor Jesus. Entende? Só que porque essa pauta foi roubada da igreja, a gente deixa para lá. Sim. Né? Só que assim, essa pauta, né, de preservação da natureza, né, vão abraçar as árvores e coisas do tipo, ela vem crescendo muito. E é muito fácil com a cultura atual você defender e inserir isso na cultura das crianças, no material didático das crianças. Então, às vezes, você tem um assunto lá que não tem nada a ver, você está alfabetizando uma criança, tá? Sim. E tem lá um saci pererê, e tem lá uma sereia. E assim, para nós que estamos aqui em São Paulo, a gente vê pouco o simbolismo que essas figuras têm. Então a gente canta Ciranda Cirandinha e a gente não tá vendo nada. Agora, se você pega alguém no interior de Minas Gerais, eu tive essa surpresa assim e me chocou profundamente, conversando com uma professora do interior de Minas, e ela explicando as questões espirituais conectadas com as cirandas de roda Meu Deus. e com as figuras de folclore brasileiro. Caramba. Entende? Coisas que para nós da cidade, a gente acaba passando batido nisso, né? Ciranda Cirandinha, toca o barco. E, né, se vem alguém e fala contra isso, nossa, que religioso, que fundamentalista, tá lá. E passa batido. Não, cada elemento desse tem significados espirituais profundos. Olha isso. Profundos. Até tem uma música, né, que uma vez eu parei para prestar atenção e logo quando eu colocava assim a galinha pintadinha, né, pro Davi assistir, de repente tinha uma música lá que era uma música que eu sempre ouvi, mas nunca parava para pensar Na letra. Na letra. E aí assim, deu um estralo e era aquela, como que é? Pombinha branca que está fazendo. Né? Passou um homem de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Pois é. Aí Deu, né? Fechou a entrar... conta? Fechou a conta. Pois então aí você vê, né, que Sim. tem muito, né, da Umbanda, né? Tem. De questões de matriz afro. Sim. Então, assim, Até o Rá-Tim-Bum também, né? Parabéns pra você. Então, Dizem que tem também alguma coisa. Mas tudo assim, tem coisa que fica, né? Essas origens. Entendeu? Mas assim, a gente precisa tomar cuidado. Sim. Muito cuidado. O Rá-Tim-Bum, pra mim, se eu tô numa festa e tal,
cantou Rá-Tim-Bum lá, nossa, eu vou para tudo que eu vou expulsar o... Gente, Dá um sermão aqui. dá um sermão, entendeu? Coisa do tipo. Nós temos que ter um relacionamento vivo com Deus. Vivo. Né? De tal forma que não vai ser algo que a gente vai esbarrar na nossa caminhada que vai nos tirar da presença de Deus. Que tem o potencial de nos tirar da presença de Deus. Nós temos que ser luz, não chatos. É. A gente tem que ser luz. A nossa presença e o nosso relacionamento com Deus precisa alterar o ambiente. Mais do que os nossos costumes e a versão da música do parabéns que a gente canta. Né? Porque que adianta cantar a música gospel do parabéns e depois, né, lenha na vida do pastor, lenha na vida da irmã e por aí vai, entende? Então assim, às vezes a gente pega alguns elementos também para sermos os defensores, os chatos, né, da questão e esquecemos de coisas básicas da vida, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não ser chato, mas para não perder o feeling, não perder a sensibilidade, porque essas coisas são importantes. Principalmente quando a gente fala de educação de filhos, né, de educação das crianças, né? Então, carnaval é uma questão importante. As festas juninas são também um ponto muito sensível. Que a gente não falou, né, dela. São um ponto muito sensível, porque que também assim... vem da festa da colheita, né? Também, e assim, são dias dedicados mesmo a Santos, entendeu? E aí, assim, e aí tem os sincretismos religiosos, né? Então, assim, aquela comida foi dedicada, entendeu? E aí a gente tem um problema. Aí sim. Aí a gente tem E um problema também, real. por exemplo, até a questão da dança, as pessoas falam, vou mandar, né, meu filho pra dançar, não tem nada a ver. Mas não é uma dança comum, é um ritual que foi feito. Foi feito para um ritual, aquela música. Na dúvida, olha pra origem. Gesto. É um culto, né? É um culto. Na dúvida, olha pra origem. Né? Então, assim, os feriados, eles sempre são para marcar a identidade, entende? Então, na dúvida, olha para a origem, sabe? Então, aquele dia, foi feito em homenagem em culto a, entendeu? Aquela música, ela foi escrita, foi feita, foi desenvolvida. Então, se você for ver, até a parte rítmica, ela às vezes tem um fundamento espiritual, né? E a música é muito importante. Muito importante, né? Eu sempre friso isso. Cara, não é à toa que toda corporação de força militar e forças armadas tem uma banda de música. É verdade. Pra quê? Pleno 2024, qual a lógica disso? Era pros caras só saber atirar. Não, deu, né? Jogar bomba. É uma tradição legal, funcionou lá atrás, mas deu. Pra que continuar? Pra que investir nisso? Um país com tantos problemas como o Brasil e tantos outros países pobres ou em desenvolvimento, mantém as corporações musicais. Por quê? Caramba. Simplesmente porque funciona. Simplesmente porque música tem um papel bélico, tem um papel de força, tá? E o nome já fala, né? Música é uma arte que a gente poderia ter dado qualquer nome pra isso, certo? A cadência de palavras ritmadas, né? Com harmonia e tal. Então a gente podia ter dado o nome, sei lá, de copo. Podia ter chamado de amendoim. Não podia. Não. Alguém teve a grande ideia de dar o nome de música. Por que deram esse nome? Porque era a arte das musas. Musas eram as filhas dos deuses que conectavam o mundo dos espíritos com o mundo da matéria. Meu Deus. Por isso chama música. As filhas dos deuses eram as musas que conectavam o mundo físico com o mundo espiritual. Caramba, olha só. Então a música ela tem esse papel reconhecido historicamente. Que faz essa conexão. Faz essa conexão. Percebe? Então assim, a música ela não é sem sentido, sem propósito, de forma alguma, entende? Ela determina realmente conexões espirituais, entende? E aí, assim, de novo, cuidado com os extremos, cuidado com, né, nada pode ou tudo pode, nada a ver e tudo a ver. Mas assim, importante você saber quem que fez. Cuidado. E saber o poder que isso tudo entender tem, o né? poder, de influência de novo, e a necessidade de você ter um filtro, né? Exatamente. E a música ela tem poder físico e espiritual. E de alma, nas 3 esferas da existência. Eu já vou falar, eu acho que é a única arte que tem esse poder de... Talvez, eu acho que eu ouvi alguma porque se você pega assim. uma arte plástica, ela influencia talvez pouco, né, no nosso batimento cardíaco, por exemplo. Né? Entra num putz pra ver o que acontece com o seu batimento cardíaco, né? Entra num shopping ou numa loja. Por que você tem músicas, playlists específicas dentro de lojas de departamentos, de roupas e tudo mais? Ela te acelera, ela rouba sua capacidade de análise crítica, isso te leva a comprar por impulso.
ela gera conexões com você, Claro que né? sim. Com emoções, que, né? Também. Da mesma forma como a música academia, entristece, né, tudo. de academia, né? Então ela Dá um te pilha, ritmo. dá um ritmo, Funciona. entendeu? Então a música, ela influencia o espírito. E, pastor, mas você tá inventando? Pergunta para Davi, né? Davi, né? Era Tocava chamado harpa. e o espírito maligno se afastava de Saul. Você Pois entendeu? Então, assim, é bíblico. E tem Percebe? até, né, alguns estudos que falam a respeito de uma frequência atingida no canto, que dizem até a respeito dessas frequências ouvirem, muitas pessoas pegaram frequências de anjos já, isso daí é algo até comum, né? É, E essas frequências é a frequência de Deus que eles falam. sim. Que sim. poucas pessoas no mundo alcançam essas frequências na voz, por exemplo. aham. E essa frequência alcançada impacta a forma. Impacta a pessoa. De quem tá ouvindo, De né? quem está ouvindo, Impacta o funcionamento traz paz, traz traz isso, uma leveza. isso. Isso se encontra muito nos cantos gregorianos. Sim. Tem músicas que sempre alcançam essas frequências. Aham. E como dá paz para o ser humano. É. Até pega aquelas músicas clássicas, você escuta, você não fica mais Aham. tranquilo. Aham. Assim, Por conta dessas frequências. assim, tem tanto a questão da afinação quanto das frequências. Então, assim, a música, o Lá, que é a referência, né, para 440, 440, você vai afinar uma orquestra, você tem um Lá com 440 Hz, que, curiosamente, é o tom de discado do telefone antigo fixo, lembra? Ah, era, né? Eu Você quer lembro afinar um instrumento em Lá, você pega aquele... Olha lá. Isso, ele tinha uma frequência mais baixa, entendeu? Ele já foi 438. Hoje ele já está em muitas orquestras sendo afinado em 442. Aí você fala, nossa, mas tem alguma coisa a ver? Totalmente a ver. E aí tem gente que estuda isso e diz que isso influencia duramente, inclusive, em novas condições neurológicas nas crianças. Uau. Eu já tinha ouvido falar que o original não era para ser 440, né? Era uma outra frequência. É uma outra frequência, Só que a 440 gera esse... Um conforto. Um desconforto, parece. Então, o conforto era mais A baixa. outra Era mais baixo, 438, Aí, se não me engano. propositalmente, vocês lembram aí, gente? Qual que é aquela frequência que era para ser o 440? Achei que uma vez a gente já Pesquisa tivesse aí. conversado sobre isso. Mas tem isso, sim. Né? Tem isso. E Era uma aí, frequência inferior. Acho que Assim, não sei se foi pelo rock, algum estilo musical. eu sei que ao longo do século XX, essa frequência ela foi subindo. Entendeu? Que loucura, né? Tudo tem um porquê, Tudo né? tem um Uma porquê. intenção por trás. Tudo tem um porquê. E assim, a música, o canto gregoriano que você citou, ele não tinha grandes mudanças bruscas de notas. Então, ele sempre tem nota, ele vai numa sequência, ele não tem amplitude de uma textura muito ampla. Entendeu? Então, ele varia 2, 3 tons acima, 2, 3 tons abaixo, né? Então, ele vai sempre numa cadência ali. Né? Por quê? Para manter a gente, os gregorianos tinham essa teologia, para manter entender que nós somos aqui, a gente está nessa dimensão horizontal. Criando Você não fica indo onde você não tem que ir, entendeu? Olha. Mantenha-se aqui, entendeu? Então E tinha nessa época uma função. nem existia voz, né, feminina, né? Não. Era não. proibido, verdade. né? E nem Então, divisão de vozes. Depois que a divisão de vozes foi sendo incorporada. E aí, na Idade Média, inclusive, teve momentos que, primeiro, a polifonia era pecado, né? Então, Divisão assim, de voz, né? a divisão rítmica era ternária, porque era Pai, Filho e Espírito Santo. A quaternária não era permitida. meu Era só Deus. 3x4. Só a ternária. Então, assim, a música ela tem muito de espiritual. Sim. Muito, muito. E a gente precisa estar atento a essas Tem coisas. todo um significado, né? Lógico que tem. Na verdade, tudo tem significado. Né? As datas têm significado, o que nós assistimos tem As significado, as palavras. palavras têm significado. E muitas vezes as palavras acabam, a gente vai pelo uso, né? As palavras vão mudando de Vão significado. mudando, né? né? Até os Assim, nomes, né, têm nomes. significado. Então tem que Total. tomar muito cuidado quando você vai colocar o nome do Gente, filho, né? Não muito. o que acha bonitinho. Vai. dá uma encontrar a pesquisada, por raiz. favor, né? Dá uma olhadinha, né? Em Angola, é difícil a gente trabalhar com isso, sabe? Porque eles dão nomes bem pesados para as crianças. Meu Então, assim, se Deus. teve algum problema no parto. Então, assim, tem criança que chama maldição. Meu Deus. Eles dão nome, assim, que chama dor, desgraça. São nomes que você encontra em registro de... Meu Deus do céu. Em Angola, nós vimos várias crianças
com nomes Com assim. nomes assim. Então, assim, a gente não vê essas coisas assim, tão gritantes aqui. Mas precisa tomar um cuidado, né? Sim. Ter um zelo com isso, com o significado, né? Tem uma informação mínima ali, né? Pra você E pôr o assim, nome. isso também, a gente tem que entender isso, porque a Bíblia diz que assim como nós falamos, assim nós somos e pensamos. Né? Assim como pensa o homem, assim é, né? Então, assim, a fala é a expressão daquilo que nós pensamos. Entende? Então, o que nós estamos falando? Né? O que nós estamos proferindo, profetizando, né? Professorando? O que nós estamos falando, declarando? Entende? Porque Deus criou a palavra para que a partir da palavra ele criasse todas as coisas. Né? Então, as palavras criam ou descriam situações, ambientes, ou destroem, bênção, né? ou destroem, ou abençoam, ou amaldiçoam. Sim. Né? A força da palavra, entende? Então tudo é intencional. Então uma data que a gente vai olhar para isso, participo ou não participo, mando meu filho ou não, qual a consequência disso? Eu preciso entender que eu estou sendo bênção ou maldição na vida do meu filho, como eu estou conduzindo, quais as palavras que eu vou usar para orientar, para ensinar, e ser pai, ser mãe dá trabalho e cada vez vai dar mais trabalho, né? Acho que antigamente era um pouquinho mais fácil, né? Hoje, por conta da quantidade de informação que nós temos, realmente dá trabalho. Não tem jeito. Dá trabalho viver hoje. Se você não falar, o seu filho vai ouvir antes e... Sim, né? e as questões que você está perguntando, quando a criança está pronta, né? Um menino, uma menina de 13 anos, se você não conversou ainda sobre sexo, está atrasado. Com Entendeu? certeza. Você fala, nossa, pastor, que horror. De quantos anos? 12, 13 anos. Com certeza. Entende? certeza. Já teve algum Na contato com essa informação. escola, amigos. Sim. Ixi. Entendeu? E aí, se a gente lembrar que nas culturas orientais, os ritos de passagem se davam normalmente aos 12 anos, faz todo sentido. Faz todo sentido. E as né? pessoas casavam muito cedo naquela época, né? Uma menina estava pronta para casar quando ela tinha menarca, né? E o menino, 12 anos, cravava isso, pronto, estava autorizado a casar. Olha isso. Aí talvez nós, como pais, né, fomos deixando para outras pessoas falarem. Foi delegando, ou né? Foi delegando, ou também achando que não fosse o tempo, só que da escola não tem isso, né? Não. Eles já... Assim, pela legislação, pela BNCC, no 5º ano, as escolas já vão tratar de sistema reprodutor. Isso aí a criança tá 10 com... anos de idade. Né? Então, assim, ponto. Pelo sistema já vai ter contato. Então, assim, não vamos nem falar de internet nem nada. Só que daí nada. o amiguinho tem uma cultura diferente. Tem uma história legal que ele ouviu e que ele conhece. Aí começa, entendeu? E aí tá dentro da sala de aula, entende? E a informação chega primeiro que você. Claro que sim. Claro que sim. E então, esse assim, é o perigo, né? Antes tem que chegar pelos pais, né? E assim, há que se ter um preparo para isso, porque existe uma forma correta de abordar esses assuntos. E por isso dá trabalho, porque o pai tem que saber, né? Tem. O pai tem que saber ter esse conhecimento. O pai tem que saber, o casal precisa conversar sobre isso. Precisa alinhar, né? Expectativas, enfim, preparos, Não adianta etc. o pai falar uma coisa, e a mãe fala outra, né? né? Então, assim, tem que ter um alinhamento. E a igreja precisa também trazer essas questões, né? Porque senão a gente cai nas religiosidades, né? Sexo é bênção, entende? Se for dentro do casamento, né? E é maldição, porque tudo é bênção ou maldição, né? Não pelo que é, mas nós tornamos bênção pelo uso. Nós tornamos bênção ou maldição. Sim. Né? Esses dias a minha filha, a Manu, perguntou, né? Pai, a inteligência artificial é boa ou ruim? As duas coisas. Né? Tudo é bênção ou maldição, dependendo de como a gente usa. Quem usar e como sempre, usar. sempre. Como usar, né? Como usar. Isso funciona para garfo e faca, para inteligência artificial, né? E a gente precisa entender esses princípios, Isaac, de verdade. Porque assim, a tecnologia que nós temos hoje, ela vai mudar radicalmente. Ela tá mudando. Essa última apresentação da Elon Musk aí, meu Deus do céu. Meu A gente tá Deus. vendo a história acontecer na nossa frente, entendeu? Aí você Até lembra falei, pô, ele quebrou a frase dos coach que falava que foguete não dá marcha ré. Foguete Ele dá ré, conseguiu. encaixa, estaciona, faz o serviço completo. E Exterminador do Futuro ficou no passado, né? Entendeu? Então assim, como que o cristão lida com a inteligência artificial?
Então a gente tá falando de Halloween, de Inclusive, carnaval, a gente já fez de um podcast sobre isso, já né? fez? Então, já fez? Não foi? Foi. Acho que a gente tocou nesse assunto. A gente tocou nesse assunto, é verdade. Vamos Como que a gente... pôr o link aqui, põe o gente. link junto, Quem quer vamos falar, relembrar. ver mais aí Porque assim, inteligência artificial. Deus é Deus, Deus é eterno. Ele não é pego de surpresa pela tecnologia do ser humano. Entendeu? Ah, nossa, e agora? Vamos atualizar aí para ver se a Bíblia chega junto com a tecnologia. Não, fica tranquilo. E aí que é a importância do cristão entender que, essa constante busca de conhecimento para você saber se portar, né? No mundo. Então, aí voltando ao tema principal que a gente tá falando, né? Essas festas. Sim. Vai levar Como eu ou vou não? me portar? Você tem que ter esse conhecimento que a gente tá falando aqui todo, né? O Halloween tá chegando aí, você quer pai, quer mãe. Você sabe o que você quer para seus filhos, né? Então, busque, né? Se aqui você já teve uma base, né? Da festa origem, que é Dia das Bruxas, festa pagã. Vai buscando essa informação para ver se tá alinhado com aquilo que você quer para seu filho. Vai colaborar ou vai, né? Trabalhar ou vai contra, distanciá-lo ou vai distanciá-lo da presença de Deus. Então assim, pensa que na Bíblia a gente sempre vê o Deus dos nossos pais. Será que os nossos filhos podem se referir assim a Deus? O Deus dos meus pais. Qual Deus nós estamos apresentando? Que, aliás, para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia. Acho que é em Juízes, né? Que fala que a geração depois de Josué... Exatamente. Depois que Josué e a sua geração morreu, veio uma outra que não conhecia Deus. Nunca nem tinha ouvido falar de Isaac Deus. precisa só uma geração. Só uma geração. Só uma. Cara. Isso é assustador. E Josué é bem isso. Passou uma geração, o povo não conhecia mais a Deus. Meu Deus. E aí entrou numa sequência, né, de juízes de altos e baixos. E aí a gente olha para a história da nossa igreja, do nosso tempo, né, que é uma história de pessoas que vivem em altos e baixos. Né? Então, pessoas que vivem ou de datas, né? Então, assim, vai chegando na data da ceia. Aí corre atrás. Né? Na Páscoa, corre atrás. Isso é né? importante dizer. Natal, ou sei lá, vai ter o congresso, né? Vai ter a conferência. E vive de conferência em conferência, não de fé em fé. Nossa. Entende? Só que é algo artificial, né? É algo artificial. De novo, é trocar fralda pelo compromisso e não pelo relacionamento. Sim. Né? Então, assim, as datas, cara, tudo isso é muito importante. Agora, se a gente tiver um relacionamento vivo com Deus, a gente vai ter, o Espírito vai testificar em nós até algo que pareça, que tenha uma estética, uma plástica cristã, evangélica, enfim, que a gente vai olhar, o Espírito vai alertar e isso vai ser passado até para nossa geração. E vai, exatamente. E a gente vai testificar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, assim, o que importa sempre, relacionamento. Relacionamento. Marcinho, você tem um livro bom para indicar pra gente aí, nesse assunto aí? Olha, eu acho que para abranger tudo isso... A Bíblia. A Bíblia. Mas para abranger toda essa questão cultural e de cosmovisão, ou seja, a nossa forma, uma forma cristã e sadia de enxergar o mundo, porque no fundo é isso que nós estamos falando, né? Eu acredito que o livro da Landa Cope, o Template Social do Antigo Testamento, né? Ele é um livro muito propício para... Template social do Antigo Testamento. Do Antigo ou do Velho Testamento, não sei como é que tá. Pra pôr aí na tela pra nós, gente, agradecer. Não sei se é do Antigo ou do Velho Testamento, mas é a autora Landa Cope, editora Jocum. Da editora Jocum, né? É um livro que vai dar um fundamento bem embasado, bem legal, né? Para nos dar uma lente adequada para o que vier. Porque, olha, algo que eu posso afirmar, vem coisa, né? Vem tecnologia nova, a vida tecnológica vai mudar radicalmente. Né? E novas possibilidades de novos pecados, novas heresias, vai aparecer. Nossa, pois é, né? Sim, meu Deus. Sim. Por multiplicar o conhecimento, né? O amor de muitos. Gente, o que é a ciência? O conhecimento. Então, tá multiplicando, não tá? Muito. E multiplicando a iniquidade. Vai multiplicar a iniquidade, né? Então, o amor de muitos vai esfriar. Porque a iniquidade vem nessa amplitude, nessa de ciência, de conhecimento, etc. Então, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Então, esquece, é a história da nota falsa, né? Não adianta a gente ficar estudando como falsificar notas, porque sempre vai ter uma tecnologia nova para fazer o falso. Estuda o verdadeiro. Conheça o verdadeiro. Porque qualquer coisa que destoar do verdadeiro, né? Então, uma referência boa pra gente. Quem está sendo cultuado? Isso vale para a igreja, vale para a escola, vale para a família, vale para a sociedade. Quem está sendo cultuado naquela ação e naquele evento? Uma ideia, um homem,
uma instituição, um nome ou Deus? Template ó. social do Antigo Testamento, Landa Cope. Redescobrindo os princípios de Deus para discipular as nações. Excelente livro. Olha só que interessante. Olha que legal, ó, aqui. Martinho Lutero dizia que um evangelho que não confronta os problemas de sua época não é o verdadeiro evangelho. Legal, o evangelho, Cristo é eterno, né? Aham. E aí Martinho Lutero vem e fala, olha, um evangelho, o que ele quer dizer com isso, né? Se nós não tivermos uma leitura que confronte o que nós estamos vivendo, esse evangelho não é verdadeiro. Ou não é o verdadeiro evangelho. Sim. Percebe? E isso foi dito 500 anos atrás, né? Isso foi dito 500 anos atrás. E Então, continua assim, sendo verdade. atual. Então, se a gente está caminhando na caminhada, né, cristã, e a gente não bate, não Obrigado, gente. contra né, as obras de Satanás no meio do caminho, a gente precisa ficar preocupado. Se a gente não se opõe a isso, em momento algum, não nos opusermos às obras da carne, às obras de Satanás, opa, acende o sinalzinho aí de alerta, porque podemos ter um problema, É. né? E por falar em Martinho Lutero, É. deixa eu colocar uma sugestão aí de uma festa bem legal, de uma Data, né? data bem interessante pra gente comemorar, né? No lugar aí no 31 de outubro. 31 de né? outubro. Que é o dia da Reforma Protestante. Né? O dia que Martinho Lutero pregou lá as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, né? E ali ele não foi sozinho, Lutero não fez isso sozinho. Você teve um contexto histórico com pré-reformadores, outros reformadores, né? Muita história excelente para contar, né? E a gente tem que olhar para isso não só com um olhar histórico, porque aí isso distancia. A forma de estudar história que nós temos na escola, ela é muito ruim, em geral. Olha. Né? Uma boa forma de estudar história é contando a história de pessoas, né? Então Lutero era um monge, né? Ele tinha suas necessidades, seus desejos. Então se você contar sobre a história do homem, Martinho Lutero aproxima crianças, adultos daquela realidade. Isso serve para a Bíblia, serve para tudo. Serve para tudo, né? Se a gente contar a história do homem Moisés, né? Quais os medos, quais os desafios, né? Então, quando a gente se relaciona com o ser humano, isso traz uma proximidade. Conexão, e isso fixa a história na cabeça de nós, do ser humano. Porque nós gostamos de histórias de seres humanos. Sim, Né? Uma história bem contada, né? Sobre alguém é interessante, chama atenção, né? Então, assim, a gente acaba distanciando os personagens históricos quando a gente não pensa neles como pessoas, como seres humanos. Sim. E ajuda Né? a gravar mais, né? Claro, porque traz emoção pra narrativa. Que legal. Né? Algo interessante que eu achei, né? Esses dias eu ganhei um livrinho que fala das mulheres. Tem as 10 mulheres e os 10 homens, mas é nessa linguagem para criança. Tá. Aí em torno de uns 8 anos, assim, a didática é bem, bem bacana. E fala das mulheres que marcaram. Então, assim, tem a esposa de John Wesley. A mãe de John Wesley é uma figura importantíssima. Sim. Importantíssima. Então, assim, de Spurgeon. Então, assim, muitas mulheres, Que legal. né, importantes na história da igreja. E eu na achei história. bem interessante muito que é legal. isso que você Seria falou. coadjuvante, mas tem uma importância gigantesca. né? Aproximar a pessoa, né, para falar sobre história. Eu li um livro quando era criança, Eles Andaram com Deus. É o nome do livro. Eles Andaram com Deus. E ali tem uma história que eu não esqueço nunca, que é a história de um pré-reformador, Savonarola. Ele foi um reformador na Itália, no norte da Itália, e ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Porque ele evangelizava as vilas durante o inverno e ele andava tanto evangelizando a ponto dos pés dele sangrarem e marcarem a neve de sangue. Meu Deus. Olha isso. Jerônimo Savonarola. Olha Um pré-reformador. Então, assim, quando você vê uma cena, você lê uma cena dessa, você fala, uau, né? Então, assim, aproximar realmente a narrativa, né? Então, trazer o que aconteceu na reforma, né? Quais as consequências da reforma? Nós não teríamos escola pública hoje se não fosse pela influência de Martinho Lutero. Foi Martinho Lutero que trouxe, primeiro, traduziu a Bíblia, popularizou, né, trouxe para uma linguagem compreensível. Senão a gente estaria rezando o Pai Nosso até hoje em latim. Entende? É legal aprender o latim, mas não só. Né? Mas não é a nossa língua mãe, A né? questão é distanciar, né? Da sociedade. Do povo, né? Então Martinho Lutero falava: uma igreja, uma escola.
É uma frase do Lutero. Rapaz. Entende? Uma igreja, uma escola. Simples Eu assim. não sabia Olha que disso, simples. Não lembro disso, mas Então, eu falo que a igreja é uma escola. Mas ele falava no sentido mesmo da escola regular, Sim, de ensino regular mesmo. De transformar mesmo. Então, assim, de trazer as escolas com acesso amplo e gratuito para a população inteira, porque naquela época só os filhos dos nobres tinham acesso à escola, à alfabetização e tudo mais, e era um problema, né? Porque o pessoal não sabia ler, muito menos ainda ler em latim, então não tinha contato com a Bíblia. Ele queria que todos escolas, pudessem ler, que todos pudessem ter acesso ao texto bíblico. Né? Então, uma igreja, uma escola. Então, dia 31 de outubro... Dia da Reforma Protestante. Dia da Reforma Protestante. Não, Esquece baita de um assunto pra gente... bruxa. Baita de um assunto pra gente ministrar, pra gente trabalhar com as crianças, trazer esse conhecimento, essa história. Quanto isso influenciou a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos e por aí vai. Né? Todo o nosso pensamento econômico, né, ocidental foi profundamente influenciado pela Reforma Protestante. Caramba. Profundamente influenciado. Nossa Tanta cultura, muita história. Muito. Então a gente tem uma data que é importantíssima para nós e a gente passa batido. Deixa pra né? lá, né? Não conta o testemunho daqueles que deram suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje, sabe? Precisamos falar mais sobre isso, né? Fazer mais barulho sobre essa data. Tem que gravar um episódio só sobre isso agora. Porque o mundo muito legal. tá falando muito do Halloween, né? Então temos que falar mais, né, dessa reforma. Exatamente, da reforma protestante, do que aconteceu. Porque, e tem outro ponto, né? O protestantismo parou de protestar. Né? E acabou, né? Pronto, agora tá tudo bem. Aceita que tá tudo certo. Né? Peraí. Tem uma... Precisamos... uma situação, né? Difícil. Tem. Então a gente precisa entender e fazer uma análise sobre qual o nosso papel, né, dentro como igreja, né, e na sociedade. É o que Lutero falou ali, né? A frase que você leu. Exatamente. Exatamente. Podemos ir pro filtro? Vamos. Eu vou mandar o filtro que a Dai tinha sugerido aqui, hein? Manda. Eita. Bom, pra quem não conhece, a gente tem o nosso quadro aqui de um filtro. Porque tá muito na moda o sem filtro, né? Falar sem filtro e tal. E a gente acredita como cristãos, a gente tem que ter um filtro. E é o filtro do amor, né? Então, trazer aqui, né, esse assunto, né? O que dizer para um pastor, uma igreja que promove, né, a celebração de festas como essas, né, que a gente citou aqui. Como a festa junina ou o Halloween, carnaval, acho que eu nunca vi, pelo amor de Deus, né? Eu já vi. Você já viu? Já. Igreja. Mas Sim. como que era esse carnaval? Deus é Deus de todas as coisas e... Fantasias. Abadá e bora pra frente. E aí? Amor. Passando pelo filtro do amor? Pouco amor ou muito amor? Muito amor. Tem até um termo, né? Tem que amar, né? Tem que amar, não tem escolha. Tem que amar. Tem que amar. Eu penso que o amor, ele pressupõe cuidado. É um pai e uma mãe que ama, cuida, né, dos seus filhos. Aliás, de qualquer coisa, né? Se eu amo uma pessoa, eu cuido daquela pessoa. Se eu gosto desse conjunto de xícaras, eu vou cuidar, né? Então, tudo aquilo que é objeto do nosso amor, também é objeto do nosso cuidado, né? Então, assim, o filtro do amor, ele não pressupõe deixar que a pessoa faça o que quer, o que bem entende e tá tudo certo. Porque isso não é amor, isso é abandono. Sim. Olha... Né? Uma criança que faz o que quer e os pais não recebem, né, uma orientação e até uma reprimenda dos pais, ela é uma criança que está sofrendo um abandono. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha que o abandono é só quando joga a criança na rua. Mas não, tem crianças abandonadas dentro de casa, com pai e mãe presentes. Né? Então, assim, uma igreja, um ministério que, né, que não tem um entendimento nesse sentido, entendo que nós como corpo, né, como... Também o nosso pastor fala isso, muitas vezes a gente toma a injeção, né, ou no braço ou no bumbum, né, apesar de nem o braço nem o bumbum tá doente, né, então assim, tem parte do corpo que recebe o remédio para curar outras partes do corpo, que estão doentes. Então nós precisamos falar, é isso que a gente está fazendo aqui, né, espero que esse momento nosso aqui chegue, né, a muitas pessoas, né, com o entendimento do amor de Cristo, que é um amor para a salvação, não um amor para preservar as pessoas nos seus deleites e vontades culturais da carne, etc, etc, né? Não, mas então assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então assim, vale evangelizar no carnaval?
Eu entendo que sim. Sim. Né? Então, há que se ter estratégias, há que se... Tem que estar preparado. Entretanto, exige um preparo, um cuidado de não se misturar com o mundo, mas ser luz no mundo. Sim. Afinal de contas, não dá para ser luz onde já tem luz. Você vai ser luz onde tem trevas. Tá bom. Mas você tá pronto para isso, você tá preparado para isso, vai de fato ser luz, né? Vai ser sal nesse ambiente. Né? O sal, ele tem uma característica de mudar o alimento. Sim. Né? Ele muda mesmo. Verdade. Então, assim, qual é o nosso comportamento? Se a gente for lá no ambiente do carnaval, nós de fato vamos mudar aquele ambiente ou seremos mudados pelo ambiente? Entende? Então, esse é o filtro. Então, eu entendo que nós precisamos ser sábios e agir com sabedoria. Né? Então, espera-se que um líder, que um pastor, enfim, ele tenha a maturidade para avaliar isso nos componentes ali, nas pessoas que estão sendo lideradas por ele, né? De cuidado e zelo por essas pessoas, né? Então, assim, poxa vida, será que um adolescente de 13, 14 anos está pronto para ir num ambiente em que uma mulher está seminua com pretexto de evangelizar? Pois é. Entendeu? Poxa vida, a gente precisa ter cuidado, Bem, né? É sensível, Sim. entende? Repito, vale evangelizar? Vale, com certeza. Temos que ser luz e levar onde não tem luz. Levar o evangelho e sermos luz lá. Entende? Nós já fizemos evangelismos, assim, muito heterodoxos, né? Copa do Mundo. A gente abriu a igreja, já abrimos igreja para receber o pessoal que estava indo para o estádio e dando água e banheiro. olha O aí. que tinha? Temos banheiro. Entra aí. Abriu, estava bem no caminho de um dos estádios aqui em São Paulo. mesmo? Mas a gente abriu, pode usar o banheiro. Que legal. Entendeu? Distribuiu água, ok. Poxa Servindo vida, ali. servindo. E aí, para quê? Para evangelizar. Ali nós oramos, ali nós aconselhamos, conversamos e o evangelho foi pregado. Entendeu? Então, assim, existem formas e formas. Entende? Agora, o problema é você querer entrar num ambiente que você não está pronto para isso, porque senão acaba acontecendo com o que aconteceu com os discípulos, né? Aqueles que foram expulsar demônios e voltaram envergonhados. Né? Foram desmascarados, o espírito maligno tirou a roupa deles e eles voltaram nus e envergonhados. Né? Então, assim, pode acontecer? Tá na Bíblia. Pode. Então, muito cuidado. Né? Então, o que dizer com todo amor, né, no coração, né, em relação a igrejas que comemoram esse tipo de coisa, ou que tem datas assim. Primeiro, tem datas mais saudáveis, pedagogicamente, didaticamente mais interessantes para ensinarmos princípios bíblicos, né? E misturar com as coisas do mundo, realmente nesse sentido, não quero usar o termo do mundo aqui no sentido religioso, né? Mas coisas que profanas que levam, que distanciam das coisas do céu, das coisas do reino, né? Um ponto não inventa roda, sabe? Não precisa inventar roda, né? Com o pretexto de pregar o evangelho, trazer costumes, estratégias, coisas profanas para dentro da igreja, tá? Entendo que Deus é Deus de todas as coisas, né? Não tem aquilo que Deus santifica, ponto, entendeu? Ponto. Agora, a gente tem que ter cuidado, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma e tem coisa que não precisa, né, entrar em algumas searas que são desnecessárias. Misturar, né? Uma misturada, uma salada que no final é aquela coisa da sabedoria que a gente sempre fala, né? Tomate é fruta, né? Isso é conhecimento, isso é informação, mas é sabedoria não botar o tomate na salada de fruta que não vai rolar, não vai dar certo, né? Então, né? Então não tem coisa que não precisa. Muito bom, hein? Muito bom. É isso, com muito amor. Muito bom. Então fica aí, né, a dica, né, para quem nos ouviu até agora. Pega aí mais informação, se você acha que é necessário, né? Mas não siga aí sendo influenciado por tudo que é oferecido a nós, né? A você, em qualquer ambiente que seja. Isso é muito importante e sem palavras. Muito obrigado, Marcinho, mais uma vez, por derramar aí tanto conhecimento na mesa, diante das câmeras, né? Para o público aí que está em casa. E tenho certeza que muita gente foi transformada só de ouvir tanto conteúdo assim. Amém. Amém. Esse é o meu desejo também. Entendo que a gente fala das coisas do céu, as coisas de Deus, né? Traz vida. Né? Muito. E vida é uma coisa muito bonita, muito bela, né? E que a nossa vida seja em honra e glória ao Senhor. Né? Que a beleza da nossa vida seja para Ele, por Ele, porque vem dele. Tudo que Ele fez é belo,
ordenado, organizado e abundante. Então, que haja abundância de vida Verdade. nas nossas vidas, Amém. com beleza, né? E de forma graciosa. Nós sejamos luz e sol nesse mundo de trevas, né? Sabendo usar a liberdade, né? Sabendo usar a liberdade. Esse ponto é é essencial. fundamental, essencial, né? Porque senão a gente quer colocar alguns legalismos, né? Pra castrar essa liberdade, às vezes com o discurso de proteger, né? Mas a gente tá, às vezes, criando pessoas fracas, Verdade. né? Isso aí, galera. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não sei o que você tá esperando, já clica aí no joinha, né? Manda, compartilha esse link, envia para o máximo de pessoas possível, porque é muito edificante, né? E muito obrigado e a gente se vê Isso no aí. próximo Good Talks. Até mais.